Boa tarde, estamos hoje com Rani Yasmin, a jovem advogada, pós-graduada em gestão pública, em direito previdenciário, né? Advogada do escritório do grande amigo meu, doutor André Luiz, que é um grande... Do meu próprio também, né? Amiga minha de muito tempo, desde o tempo da graduação, a gente tem um amigo em comum, Luana, ainda chama ela pra cá. Porque Campina Grande é assim, você tropeça lá com dois parentes e descobre que era amigo do irmão daquela pessoa. É verdade. É verdade. Porque em Campina Grande é mais ela consegue ainda. potencializar fatores. É uma cidade que eu gosto muito por conta disso. Sim. Você não fica sozinho. Não. Você descobre que tem um vizinho. É verdade. E advogados também. Aqui é advogado, graças a Deus. Então, estamos tendo uma consciência de classe, está aumentando, graças a Deus. Tá, muito. Muito, a gente está se unindo. E bons advogados. Não, porque é o polo da Paraíba. Exatamente. Porque são novos e principalmente são pessoas que nasceram de famílias que não são de uma linhagem. E é o melhor ainda. Porque Está mudando a cara da OAB. A família tradicional está começando a se reservar, sabe? Exatamente. E está abrindo mais, enfim, portas, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar também. A gente vai falar sobre tudo, sobre a advocacia principalmente. Sobre marketing jurídico, sobre, né? Você quer começar falando sobre o quê? Da vida. Sobre a vida? Dessa profissão, né, na verdade. Vamos lá. Tu começou tu pegou tua OAB quando? Peguei em 2020. No finalzinho de 2020, então era aquele caos da pandemia. Eu tinha passado em 2019, aí quando comecei o terceiro ano, né, que eu tinha passado no novo. Quando foi pro terceiro, no último período, pandemia, fiz tudo de casa. Aí peguei minha OAB, eu lembro como hoje, que eu fiquei de casa assistindo e tendo a solenidade de casa, não fui então na OAB fazer. E aí eu peguei em 2020, então já fazem o quê? 2 anos e meio? 2 anos e meio. Como foi o início da tua advocacia? Meu traumática. Porque, na verdade, eu estava de mãos atadas. Como eu disse, graças a Deus que hoje em dia abriu mais a possibilidade da gente ter, enfim, um escritório, de ser advogado. Mas antes era mais difícil, por causa que você tinha que seguir uma linhagem, vamos dizer assim, os mais conhecidos que tinham mais oportunidades. Mas quando eu comecei, então eu estava naquele caso, eu não sabia se eu ia ter escritório ou não, o que é que eu ia fazer, se valia a pena abrir escritório. Mas aí eu comecei na gestão pública. Não tem nada a ver com a área privada, nada. Tu começou onde? Fui para ciência e tecnologia, eu era assessora jurídica de lá. Assessora jurídica. O que é que tu fazia lá? Geralmente no público a gente trabalha muito com documentos, então a gente faz muito parecer jurídico, a gente faz ofício no Ministério Público, a prestação de contas, licitação, tem gente que vai muito para essa área, eu não fui muito. Mas a gente trabalha muito nessa parte de fazer leis, já fiz várias leis municipais, inclusive muitos decretos, enfim, a gente trabalha mais nessa parte de fazer lei. Tá vendo? Se você tiver uma lei que de contrato, a gente trabalha muito com contrato. Então, assim, contrato eu já sabia de coisa licitação? Não, contrato entre particulares, só que utilizando o público. As parcerias público-privado. A gente ainda trabalha um pouco, mas não tem, por exemplo, um contrato que você faz até do privado entre nós. Então a gente meio que não. Enfim. Fale! Meio que a gente tinha que fazer um contrato junto com essas duas pessoas e aí havia o público no meio. Então era um contrato normal. Certo, vamos lá. A atuação no início da advocacia foi como foi seus primeiros clientes? Aí quando eu entrei nessa parte, eu comecei em outubro de 2020, eu comecei de fato na prefeitura. Então eu peguei no finalzinho de uma gestão e fui assessora de lá. E aí era uma coisa que eu fui meio que me acomodando porque eu não precisava tanto tratar com cliente. Então a minha advocacia sempre foi privada, de fato, assim, sem um canto físico. Era mais algo, enfim, privado meu, e aí as pessoas iam chegando, e aí eu ia dando meu jeitinho, porque eu estava focada no público, e foi bem traumático, porque, como eu estava até conversando antes nos bastidores,
os clientes vinham, falavam, e ficava no final de semana, de madrugada, eu ficava desesperada, porque eu ficava, meu Deus, eu não quero essa vida. Eu olhava e fazia, não quero essa vida, eu acho que eu não estou preparada para algo privado, para trabalhar com clientes em si. Eu era mais do público, mais dos bastidores. Aí, né, as coisas foram mudando. Eu comecei em 2021 a trabalhar com empreendedorismo. Aí pronto, aí no empreendedorismo, lá na Agência Municipal de Desenvolvimento, eu comecei a me conhecer. Eu trabalhava, prestando serviço para os empreendedores, mas aí acabou que, enfim, eu fui adquirindo também. Eu fui pegando as experiências que eu aprendia lá. Aí fui aplicando na minha vida e na advocacia. Quem foram e como foram os seus primeiros clientes? O meu primeiro cliente foi na academia. Olha. Eu tava na academia e aí eu acho que um dos pontos que se eu fosse falar com alguém que está começando no direito, eu falaria assim, se apresente como advogado. Não tenha medo, você é advogado. Não sei cuidar dessa causa, não sei nem para onde. Se apresente como advogado. Que as pessoas elas vão começar a lhe ver como advogado. Então eu tinha muito receio. E aí um dia eu tava na academia de manhã, ia todo dia de manhã, tava na pandemia ainda, mas a gente já podia voltar, né? E aí quando eu cheguei lá, tava conversando com a moça na esteira e ela falou, olha, um cartão de crédito tá cobrando tal coisa. E aí minha mãe tá desesperada. Eu falei, pronto, é agora. Aí eu fui comecei a falar com ela. Aí pronto, deu certo. Foi o meu primeiro cliente. Ganhou? Ganhou. Deu certo. Então, você literalmente, seu primeiro cliente foi um pouco fora da curva. Não foi um parente, foi um amigo. Foi um amigo bem da academia. Foi, amigo da academia. Eu estava dizendo ontem, um advogado, eu digo, olha, o advogado que sai sem cartão no bolso, ele anda pelado. É verdade. Você pode sair sem sua cueca, sem sua calcinha, sem cartão não. É mesmo, verdade. Ninguém vai olhar sua cueca, sua calcinha, pelo menos normalmente. É verdade. A gente sempre tem um cartãozinho. Eu fui aprendendo. A gente vai aprendendo, na verdade, todo dia a gente aprende alguma coisa. Que advocacia é isso, tentativa e erro. Exatamente. O negócio é a gente não falar assim, eu não sei fazer, ou eu não sei. Vai atrás de buscar, vai Faça uma parceria. Pronto. Essa minha primeira cliente, eu não tinha confiança ainda em mim. Mas aí eu fiz, não, vou conversar com outro advogado. Oxe, aceitou na hora. Então se você que está começando agora, se você quiser, né, tem parcerias, tem advogado de todo tipo de especialista, enfim, todas as áreas de direito. Eu aconselho a você buscar, de fato, um especialista. A gente não soltou uma mesa atrás assim? Pronto. Exatamente. Chegou um cliente meu que nada a ver com criminal, mas eu digo assim, se você ainda não precisou de advogado na sua vida, né? Você vai precisar um dia. Não é, as pessoas têm um preconceito de dizer assim, não, eu não vou precisar de advogado. Você precisa quando não nascer e quando vai morrer. Exatamente. Aí, esse cliente meu, pronto, ele foi basicamente um dos meus primeiros clientes. Desde 2020, eu venho acompanhando ele num processo, enfim, bem... Ele era cliente teu trabalhista, inclusive. O irmão dele. O irmão dele, não era nem ele, tá vendo? Já vai assim, já vai pegando, você já vai se apresentando, vai fazendo um bom serviço, porque é o que é mais importante. Volta. E ele volta. E volta e traz mais. Porque o importante é assim, você de fato, como eu estava dizendo, é um serviço humanizado, né? Então você vai cuidando, vai trazer. E aí ele foi um belo dia, me ligou, aconteceu. Ele ligou primeiro pra mim, né? Pra vocês terem noção como as pessoas confiam, né? Na minha advogada. E ele ligou e fez, não, tô precisando, aconteceu isso, eu pronto, já tinha Lucas. Pra mim, assim, Lucas, ele é meu parceiro criminal. Não confio em nenhuma outra pessoa, né? Lucas, ó, eu confio, viu? Pode ter certeza. A gente é aquele tipo de... É porque eu digo o seguinte, você não precisa ser bom em todas as áreas. Você precisa ter parceiros bons em cada área. É verdade. Eu digo que só no ramo penal a gente tem 12 ritos diferentes. Já que eu calculei. No ramo previdenciário eu considerei 5 pessoas, aposentadoria rural, auxílio acidente. Sim. Os por invalidez, aposentadoria programada. Diferentes. Muito, muito diferente. Fora que eu não tenho mais, porque também tem um militar que é completamente diferente. De professor. Tem um especial. Tem muitos. Tem o RPPS. O rural, assim, o rural. É muito bom trabalhar com eles. Os melhores clientes são rurais. Já ganhei galinha. Eles são muito fofos, gente. Eu tive um idoso que
eu soltei de uma causa pesada. Ele foi acusado de uma situação de violência doméstica, só que eu provei que ele não cometeu. Todo ano ele deixa. Quando ele ganha, ele tira a safra dele, ele deixa uma fava, uma galinha. São fofos. São os melhores clientes, porque você quando menos espera, ele chega com a galinha gorda no seu escritório. É verdade. Pois é. Mas foi mais ou menos isso. Aí a partir daí a gente voltando, né, pra minha vida previdenciária não, né? Mas no direito em si. Aí pronto, ano passado eu fui, não, eu tomei mais confiança, creio que eu posso fazer um bom trabalho e que eu posso agregar nesse meio que a gente tá, né, na nossa profissão. Porque eu acho que assim, se você passa por algum lugar e você não deixa nenhum aprendizado, você não deixa nenhuma memória, você tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? E pelo menos uma memória boa, pelo menos uma contribuição boa, entendeu? Então aí pronto, aí eu fui, aí deixei esse lado público, peguei muita coisa pra minha vida, aprendi muito a tratar com o público, essa parte de empreendedorismo, ao marketing, ao financeiro, ao administrativo, tudo isso eu peguei. E aí eu aplico na minha vida. Muito. Aí desde março do ano passado, que eu tô de fato 100% na advocacia. E eu estou amando, meu Deus. Agora é uma previdenciarista revelada. Exatamente. Está crescendo. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. No início da sua advocacia, qual foi a sua maior dificuldade? Talvez essa questão de se apresentar como advogada, né, que a gente fica naquela, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas tem tanta coisa para saber. Eu acho que foi isso. Questão de cliente, né? Mas eu creio que você fazendo o seu trabalho bem feito vai surgindo. Mas no início, de certa forma, para você se apresentar, né? E conseguir cliente. Eu acho que foi mais isso mesmo. Eu acho que canto físico antigamente era um problema muito grande, porque você tem que ter um canto para atender as pessoas. Mas depois de um tempo, eu desencanei e fui mais para as redes sociais. Tanto que tem cliente meu que eu acho que eu nunca vi nem a cor dele e já atendi, já fiz processo, audiência. Tem muitos, inclusive, que eu nunca nem vi a cor. E a gente já fez audiência, já fez tudo. Na verdade, eu vou ser bem sincero, uma boa parte dos clientes nunca viu esse escritório. Pois é. Eles passam aqui na frente, mandam buzinam, mandam mensagem, Mas também, muitos. Eu te disse, quando eu comecei na advocacia, 3 anos eu não tive escritório. Pois é. Eu montei ano passado e eu digo a todo mundo, eu montei porque eu moro aqui. Aí facilita a minha vida e também é perto da delegacia. Mas eu não vejo necessidade nenhuma do advogado ter escritório. Eu quero ter. Mas como eu disse, mais pela gestão, porque eu quero ter algo meu, algo que eu palpável, entendeu? Tu é empreendedora, eu quero ter isso. Eu tenho esse viés empreendedor. Eu quero ver qual é essa empresa que tu vai montar. Vai ser um escritório, eu quero que seja um escritório, porque é de fato algo interessante de se tratar. É muito bom, eu gosto. Trata com o cliente. E assim, empreendedorismo está incluído em tudo. Então, se a gente, enfim, abre uma loja e abre um escritório, dá pra você gerir bem parecidos, inclusive. É claro que tem questão de estoque, se for loja, aí muitas outras coisas, mas já direito não. Vamos lá. Vou lhe perguntar, a faculdade lhe treinou o suficiente para advocacia? A faculdade lhe foi suficiente? Não. Tanto que, assim, minha área de atuação hoje é previdenciário. Eu tive direito previdenciário no último período, em casa é AD. Então, assim, de todo jeito. Qual foi a faculdade que você fez? Eita, todo mundo sabe aqui que eu fiz a UEPB, que eu tenho críticas a alguns professores e tenho elogios demais a outros. Não, foi na Unesp. A falecida Unesp. A falecida Unesp. Era muito boa. Era de um deputado. Eu confesso, A nome dele eu acho assim, lá era muito bom. Na época que eu entrei, porque realmente foi a pandemia. Depois que a pandemia começou, já era. Tu acredita que um dia vai ser possível um curso de direito completamente AD? AD? Eu acredito que sim. Eu creio que, por exemplo, medicina e outras coisas não. Mas o que é que acontece na faculdade? Eu estava até comentando um dia desse. A faculdade hoje em dia ela não faz você pensar. Ela não faz você refletir sobre a sociedade. Eu creio que a gente peca muito por isso. Porque se a gente não entende a pipoca... Não, tá por Se a gente, por exemplo, não pensa em sociedade, o curso de Direito, de fato, é um curso para você pensar.
E aí, quando você entra na faculdade, você é totalmente tomado por OAB. Passar na OAB, passar em concurso. Não refletir em você na sociedade, não refletir, por exemplo, as matérias iniciais, eu geralmente, todo mundo descarta, né? Introdução ao direito, mas por que é tão necessário? Porque a gente começa a se incluir naquele meio. Eu já ganhei 3 júris com argumento do primeiro e segundo período. Gente, a Constituição a gente negligencia muito, muito. Tá tudo lá. E aí, não só na área dessa de sociedade, mas também na questão de advogar mesmo. Não, e se você quiser ser advogado, e aí? E se você não só quiser ser aquele concurseiro que vai, que fica naquela e só faz prova. Não, eu quero ser advogado, e aí? Eu tive um professor que era um filósofo, Dr. Rodrigo. Ele ainda ensina na UEPB. Rodrigo Leite. O cara era um gênio da filosofia, na minha opinião. Ele me disse uma coisa: Lucas, você quer ganhar tempo no direito, quer estudo princípios? Se você entender os princípios de cada nível do processo, você mata. É verdade. Quando eu chego em direito penal, aí claro, a gente lida com a realidade que o princípio não é seguido. É porque o princípio é indúbio pro réu, é indúbio pau no réu. Você não precisa, você tem que provar que é inocente. E quando a gente chega no tribunal do júri, é que a gente vê mesmo. São 7 pessoas que tudo que... E ainda vem o promotor, ainda chega para residir. É muito complexo. Bonzinho sou eu tô falando pela vida. Mas voltando para cá, para o direito. O curso de direito não é suficiente para você? Ou é suficiente? Ele já Para está formando. advogar? Não. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da faculdade, sem brincadeira, eu acho que foi concomitante, foi entrar na pós-graduação. Numa pós-graduação de justamente de direito previdenciário. Eu nem sabia que eu ia seguir essa área, pra você ter noção, mas eu já entrei. Como consertar o curso de direito? Precisa aumentar o número de anos? Ou eu sei que agora, hoje em dia, pelas pessoas que passam no escritório, os estagiários, eles dizem que já entrou em algumas matérias, por exemplo, marketing já entrou, empreendedorismo já entrou na grade. Tô querendo fazer. Eu acho que é na nominação. Não sei se em tudo. Facisa, eu acho que Facisa deve ter. Interessante. Eu acho que sim. Já achei estranho da Facisa. Cara, eles não estão dando... Meu Deus, eu fiquei, agora, gente, mas... Cara, melhorou. Tu achou? Eu fiz uns testes com estagiários. Foi. E os da Facisa estavam pontuando mais. Sempre, né? Eles são muito bons. Agora, da UEPB, a gente percebia que os alunos eram um pouco diferentes, mas isso era por conta que a UEPB é um processo seletivo. É verdade. Mas o ensino da Facisa tá bom. Não, mas eu achei estranha essa parte porque... Muda o conceito. Eu achei. Tinha umas matérias lá muito estranhas. Por exemplo, uma estagiária lá, ela desesperada, dizia, meu Deus, eu não sei fazer um parecer. Só que eu já tinha feito um parecer lá na prefeitura, né? Eu fiz, olha, a gente faz geralmente dessa forma. Eu fiz, mas pra que vocês querem fazer parecer se assim? Nos primeiros períodos, eu acho que ela tava no terceiro, algo assim. Aí ela foi e disse, não, porque lá a gente utiliza muito, enfim, como se fosse licitação, um módulo de licitação. Eu falei, meu Deus, mas... É porque Félix Araújo, se eu não me engano, ele está ensinando lá. O mais jovem. O Neto, né? O Neto. E ele estava com um projeto muito ligado a isso. Ele ia dar parecer sobre algumas casas, parece. Legal. Na verdade, quem ensinava ela nessa matéria era justamente, eu acho que é a Ana Quirina, ela é gente boa. É de licitação da prefeitura. Então, perfeito, né, pra ela? Muito inteligente, muito nessa área. Tinha que ser voltado para a prática. Mas eu ainda digo que para mim o curso de direito não precisa existir, basta um exame de ordem 1. Eu ainda ouço dizer isso. Sim, volto para o exame de ordem. Eu não tenho comentário sobre isso, então... Não, é que eu sigo o sistema que para mim o Rábula era bom. Por exemplo, o Rábula, a figura do Rábula, era aquela pessoa que entendia muito de direito, submetia-se conhecimento notório. Público notório. Por exemplo, eu fui descobrir que Luiz Gama, o grande defensor contra a escravidão, ele nunca se formou em direito. Depois que deram a ele um título de advogado. Entendi. Como se ele tivesse adquirido, né? Muita gente consegue, por exemplo, em um concurso público, as matérias, administrativo, constitucional, né, cai muito. Aí o pessoal, tem gente que é mais ninja nessa área e é concurseiro, tipo, nem fez direito e já sabe mais que a gente. Eu fico, meu Deus, tá. Só que eu tenho um requisito. Para mim, o exame de ordem deve aumentar. E deve ser para todos os cursos. Sim, com certeza. E para mim, o exame da OAB não devia ter 2 salas, não, devia ter 4.
4. É um concurso. Objetiva, Ainda bem que não, subjetiva. ninguém vota em Lucas, viu? Eu, presidente da OAB, já! Eu não Tu voto. vota. Quando você vê Não, que a minha ele ideia já é dizer sabe, o ele seguinte, já sabe. não, a minha ideia é o seguinte, para mim você pode abrir uma universidade na sua esquina, na sua casa, e oferecer diploma em direito. Só que para mim esse diploma só tem validade se a pessoa passar na prova. Na OAB. Qualquer Na curso OAB? no caso, para direito sim, OAB. sim. E para mim, devia ter a OAB e um exame realmente do curso de direito, que eram exames completamente diferentes. Sai, né? Para mim, o exame do curso de direito devia ser primeira e segunda fase, peça e objetiva. E o exame para ser advogado, simulação Boa. Arguição. Mas simulação de quê? de uma audiência. Você não escolheu audiência, trabalhista? né? Sim, Ótimo, você entendi. vai participar de uma audiência trabalhista. Você vai receber um caso, vai ter um juiz não togado, que é responsável pela OAB, e um advogado que vai estar contra você. Tá certo. Aí o advogado com OAB e vai participar do debate. É legal. Aí ia ser legal. Pra você falar, instruir o seu cliente, saber a hora de falar. Porque a gente assim, é jogado. Primeira audiência, meu Deus do céu. Cara, eu vi um advogado que se tremeu todinho numa audiência. Nesse caso. Aí quando deu o outro advogado a terceira risadinha, eu entendi. Na mesa. Tu disse. Eu digo, pode parar de constranger minha testemunha. Eita. Aí eu fui pra cima, eu não era trabalhista, eu era criminal, mas desenrolei. Sabe, né? Que tem a base. É porque, assim, na advocacia tem o direito e tem a prática. Sim. E pra mim, por exemplo, o direito português resolveu esse problema. Ele botou um período de estágio de 2 anos, obrigatório para quem quiser se registrar na ordem. Antes de fazer a prova, você tem que fazer 2 anos de estágio. Ah, legal. Seria muito bom, tá? É, e obrigatório na área que você quer trabalhar. Sim. Você quer trabalhar com contrato, só entre no escritório que já trabalha com contrato 2 anos de Muito estágio. bom. O advogado dá um parecer sobre se você está pronta para advogar. Se você não tiver, pode procurar outro estágio. Legal. É, realmente. Estágio. Aí, mas isso aí, eu assim que ia ter corrupção no Brasil, porque eu conheço o sistema. Eles dizem, não vou liberar essa pessoa não, porque ela é boa trabalhadora, por isso eu não sou tão favorável a essa prova de estágio. Eu sou a favor de uma arguição e teste de idoneidade. É bom. Teste Bota- social. É porque as pessoas são muito agoniadas na vida. Tudo, não, tem que ser agora, você tem que ser bom agora, Gente, só começa. E principalmente testa. Não, eu comecei Às vezes na o área, dinheiro não. não é pra você. Pois é, pode ser. Mas assim, tem muitas áreas no direito. Então, o bom é isso, porque você, não sei o que é que eu quero muito, mas eu vou fazer. E aí no final descobre. Porque o meu plano era totalmente diferente. Eu nunca quis advocacia. Aí eu conheço, queria eu não queria, não. concurso. Quando depois eu fiz, eu posso fazer muito mais sendo empreendedora jurídica na advocacia do que no concurso parado de 6 horas lá, ou 8 horas, né? Porque hoje em dia quase Porque a não gente tem. muda a vida. Pois é. Uma das vezes você não quer, pelo menos pra mim, a alegria maior foi quando eu cheguei com uma mulher chorando, depois eu reverti a causa e... Sim, é muito bom. Meu Já Deus, essa acalmou. semana eu tive uma audiência, meu Deus do Conta. céu. O cliente, ficou tão feliz. O bichinho, porque a gente tava super assim. A testemunha era rural, né? Esqueci a palavra. Pra garantir a qualidade de segurado dele. Sim. Aí a gente foi e cheguei lá, e eu fazendo a instrução, né? E ele nervoso, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Oxe, na hora eu já tinha, o INSS só reconheceu a qualidade dele de segurado. Ele ficou com um sorriso gigante. Eu fiz, assim, a gente fala a verdade. E eu creio que, assim, você trabalhando certinho, o cliente também sendo instruído da forma correta, porque às vezes falam umas coisas nada a ver, né? E aí pronto, eu acredito que assim dá certo. Qual é a sua perspectiva sobre o futuro da advocacia no Brasil, principalmente com o uso de inteligências artificiais? Medo. Tem medo do quê? Medo da terceirização. Por quê? O direito dá pra gente delegar muitas coisas, não terceirizar. Por exemplo, chegou uma causa no seu escritório, então você vai criando modelos de ações parecidas com o que você faz, certo? E aí, com a inteligência artificial, a gente vai fazendo do quê? De todo jeito, né? A gente vai fazendo de todo jeito. E com essa inteligência artificial, eu creio que assim, a audiência pode ser que não tenha como terceirizar. Acho que tem como terceirizar.
Não, a audiência não é coisa. Tem como terceirizar. O atendimento ao cliente, os 10 primeiros minutos, no máximo, de pedir um documento, de alguma coisa desse tipo. Mas, de resto, eu acredito que... Então, os documentos, eu acho que não dá para ela avaliar, ela dá para avaliar no máximo o jurisprudência. Eu tenho medo no que, assim, em questão de provas, por exemplo. Essas inteligências artificiais que mudam seu rosto. Meu Deus, é muito perigoso isso. Muito. No sentido de colocar uma pessoa, por exemplo, eu falando aqui com o rosto de outra pessoa. Você que é mulher, me permite até uma pergunta sobre um tema mais polêmico. Cara, eu venho uma montagem de fake news. E ai Jesus. Destrói a vida de uma mulher. Muito. E a inteligência artificial está usando Muito fácil. Por isso que se enche de tatuagem. Nunca. Não dá certo, né? Não dá certo. Muito pelo contrário, eu acho que tatuagens são marcadores necessários. Né? É verdade. Então. Verdade. Por exemplo, uma tatuagem é que você nunca mais esconde. É verdade. Uma vez eu trabalhei num caso mais pesado, assim, que eu analisei umas provas, eu descobri que era a pessoa com um piercing que ela teve. Por causa do buraquinho, né? Mas esse caso não posso revelar porque ele transitou em CD de justiça. Mas foi um piercing que ela teve. Aí eu detectei que era ela. As redes sociais, elas vieram, na verdade, não só a inteligência artificial, mas as redes sociais em si, elas vieram para ajudar, mas também ela destrói. Porque hoje em dia, eu estava até tendo uns casos de uma plataforma muito conhecida de fofoca. Não sei se você viu. Qual? Eu não quero falar não, porque posso ter que der muito. Mas todo mundo já sabe, começa com uma C. E aí, depois eu não falo. E aí, mas tá com todas as redes sociais, eu só não quero falar porque eles são muito problemáticos. E aí eles cuidavam não só da rede social deles, mas de mais de 37 redes sociais. Ou seja, eles potencializavam qualquer notícia. Qualquer notícia. Ninguém estava falando daquela notícia, ninguém. Aí postava em um, mas postava em 37. Ou seja, na sua rede social só ia ter. Contagiado. Aí o que acontece? Rede social a gente tem que saber como usar. Eu estava lendo até com meu irmão um dia desse, assim, que quem é sábio, sabe o ponto certo de se expor nas redes sociais. Porque, assim, eu gosto muito de rede social. Muito, assim, gosto demais, mas não tanto de consumir, eu gosto de fazer o conteúdo. E aí, só que a gente tem que ver o que está acontecendo por lá, porque a gente também tem que entender para onde é que nossa rede social tem que seguir, né? E aí, eu gosto de postar, mas tem momentos que eu prefiro ficar em off, entendeu? Pra não se sujar, não falar besteira, porque essa geração tá complicada. Não, o que é que eu faço? As minhas conversas praticamente são gravadas. Praticamente. Tirando as partes em off, que aí eu não vou criar um dark café no escritório, não. Porque senão vai ter uma deep café web. Porque senão ia sair todo mundo, a viatura da PM não ia parar de levar. Aí ia ser café no presídio. O cafezinho ia ser garantido. Tá? O café da garantia do diretor preso. Ainda não tive essa ideia, não com essa intenção. Um dia eu quero chamar um preso. Chama. O cara que saiu, né? ele contar a verdade lá, porque o povo acha que ser preso é café da manhã. E se eu fosse você, eu chamaria dos dois, tanto a mulher quanto o homem. Aí você vai ver a situação dela não. Oxe, deixa eu contar um caso. Quando eu estava na faculdade, em 2019, um professor, ele era policial militar, não civil, e ele abriu um projeto para a gente fazer artigo. E aí eu tinha pensado no projeto. Eu lembro disso. E era justamente sobre o abandono às mulheres. Se chamava Viúvas do Cárcere. Tu acredita? E aí a gente foi ainda no presídio, a gente conversou ainda com o pessoal de lá, as que organizavam, eu não sei como é que se chama. As chefes de cela. Exato. Muito organizado lá, tinha assistência, tinham cursos, eu ficava, meu Deus, é isso. Só que qual era o problema? Abandono. A família abandona. Muito fácil. A gente tirou uma foto da fila, da visita, do homem, era quase rodando. Agora quando era da mulher não tinha. E aí a gente foi, meu Deus, eu ia entrar, pra você ter noção, num curso de mestrado, no mestrado na verdade, Sim. lá na UFPB, na UFCG, como ouvinte, porque no curso de Ciências Sociais, Sim. por causa desse projeto. Só que aí veio a pandemia, gente. Gente, a pandemia mudou tudo na minha vida. Aí meio que deixa pra lá. Também perdi o contato com o professor. Não era a área também que eu queria seguir, que era
criminal, mas é um ponto que falou bem. O abandono, muito bem, inclusive. Muito. Precisa ver. É tanto que o presídio feminino e a máxima tem um problema governamental. Aquela rua, que ninguém sabe de quem é a competência construída, ninguém se pontifica a construir. Eu estou quase fazendo um racha entre os advogados, fazendo uma vaquinha e a gente veio construir naquela rua. Pelo menos lateral, evitar que meu né? carro quebra. Na lateral, né? Que é bem. Na E aquela verdade, ladeira assassina. quando eu participava desse projeto, a gente participou de muitos workshops sobre o presídio daqui. E ele não surgiu como um presídio de máxima. Isso. Ele surgiu como uma colônia agrícola, né? E era um presídio, para em tese, ser um presídio escola da UEPB. Exato. Tanto que esse policial, ele falou que tem áreas lá que se você levanta a mão, você chega no muro. Então assim, você vê que... No feminino. No masculino. No masculino ele disse que tem áreas que se você chegar, você consegue alcançar. Porque lá não foi feito justamente para isso. Foi feito para, enfim, a massa. E tem cantos lá dentro que eles não conseguem entrar. Os policiais. Enfim, a massa... vocês conseguem. E comandam. Mas é isso, aí pronto. Aí se eu fosse você, eu chamaria. Vou chamar tanto o policial penal, ele já está convidado, ele vem, ele está de férias, está fora de Campina Grande, mas ele vai vir aqui falar a realidade, porque eu acredito que a gente também deve escutar o ponto de vista deles, porque às vezes a gente demoniza eles sem entender. Os lados, né, na verdade. Eu quero escutar todo mundo. A advogada é muito também. Eu estava uma vez no Uber. E ele estava tirando uma brincadeira no sentido de que ele estava mentindo, perguntando qual era a idade dele. Bem aleatório assim foi, mas ele estava perguntando. E a gente, não, você tem essa idade, você tem essa idade. Aí eu fiz, não, aí só sei que eu entrei no assunto da minha profissão. Eu disse, mas eu sou advogada. Ele fez, essa aqui mente demais. Aí uma coisa que eu disse que eu tenho certeza que gravou na memória dele, eu disse, o que me molda não é a minha profissão, é o meu caráter. Então assim, onde eu estiver, eu posso ser médico, posso ser o que for, posso ser pastor. Se eu não tiver caráter, se eu não tiver ética, qualquer profissão pra mim é mentira, vamos dizer assim. Você utiliza daquilo pra ser mentiroso. Mas enfim, é só um adendo. Nem nada, porque a gente está aqui aprendendo. Acredito que quem escuta não quer uma conversa, não precisa ser uma conversa muito direta, precisa ser uma conversa informativa. Verdade. Mas qual foi sua grande conclusão para o presídio feminino naquela pesquisa? Muito organizado. Eu investiria assim, porque na época eu estava estudando sobre formas de ressocialização. Eu ainda creio que a ociosidade é uma coisa muito ruim, a falta de oportunidade também. Então, se você não oferece oportunidade, eu creio que, enfim, possa ser que eu seja uma utopia minha, até porque vários outros filósofos e sociólogos e tudo já pensaram nessas formas de ressocialização do preso. Mas lá no preso feminino, a chance delas retornarem é muito pequeno do que os homens. Mas a gente sabe do porquê, né? Não é só parte porque... delas é levada ao tráfico. Mas por quê? Porque tem a diminuição, né? Com questão de filho, né? Ele já deve ter passado por outros, enfim, já é residente, né? Que se diz. Gente, eu não sou nada criminal, tá? Mas eu tô aqui entrando por causa do que eu já... Tirando, não existe diminuição de pena por conta de filho. Mas você não fica em casa? Não, em alguns casos, por exemplo, no caso de tráfico privilegiado, o juiz daqui de Campina Grande tem substituído em relação... E foi, pronto. Na época que eu estava estudando, elas ainda ficavam até os 6 meses. Aí depois eles iam e até 2 anos. Era alguma coisa que tinha lá. Eu não sei se era entendimento. A pena é baixa. Eu não sei se era entendimento, mas enfim. E aí eu acredito que assim, você colocar para que aquela pessoa se sinta útil em algo além daquilo, eu acho que é válido. Acho que é válido. Quando você vê que tem oportunidade de crescimento, porque assim, eu parto do pressuposto que uma pessoa de cidade pequena, vamos dizer assim, ela não tem as mesmas condições e oportunidades que uma pessoa que nasce na capital. Entendeu? E aí o que é que acontece? Se ela quiser crescer, se ela quiser de fato, enfim, eu não estou dizendo que não tem como a pessoa crescer no interior, vamos dizer assim. Claro que tem muito, porque eu conheço muita gente que cresceu. Mas eu estou dizendo que oportunidade, por exemplo, de estudo, de diversificação de trabalho, de especialização, de tudo. A gente sempre busca a capital ou a cidade maior. E aí o que é que acontece? Se você, por exemplo, é um preso,
ou para um ex-presidiário, você oferece uma oportunidade, eu acho, de, enfim, crescimento, talvez ele se sinta, não, tem oportunidade por aqui. Porém, eu não sei se para ele é vantajoso, entendeu? Aí tem muita questão interna, gente. Olha, isso aqui é conversa de mais de anos, 1000 anos, 2000 anos. Não vai se resolver com uma simples enfim. Mas a gente tem que ver também os outros países. Por que lá dá certo? Porque tem preso na Finlândia, por exemplo, que não tem preso. Educação. Educação, oportunidade, trabalho, especialização. E é só ser eficiente. Pronto. Simples. O problema do preso do Brasil é que ele pode até querer sair do crime. Arruma um emprego pra ele. Não vai querer. Eu acho que ele não vai querer. Quem? Tem certeza? Tem, porque eu boto gente na rua todo dia. Toda mas semana eu boto gente na rua. Eu Oferece acho. emprego decente? Vamos fazer uma votação. Quem vota em Lucas fazer um questionamento, uma enquete dos presos que ele, enfim, já soltou. Porque aí ele vai entender o contexto e pode ser que ele utilize para alguma coisa Eu depois. defendi isso na Espanha. Que O meu massa. artigo foi publicado Sobre mais bem renomado, porque eu provei que racismo não faz sentido no Brasil. Tá vendo? Porque é por autodeclaração. Você autodeclara Sim, sua raça. é verdade. Agora, quando eu ia para o critério educacional, Não. eu via que o preso reincidente era aquele que tinha ensino fundamental incompleto. Ah. Pois Aí é, você pega uma verdade. pessoa com É, ensino mas- fundamental incompleto, semi-analfabeto funcional, Hum. e diz, pronto, agora vai arrumar um emprego? Meu Deus. Minha gente, eu tenho 2 especializações. Passei na OAB, sou advogado, e às vezes é difícil. Quem dirá para uma pessoa que não teve estudo? Se a pessoa não consegue ler nem escrever, e aí pronto, ela vai arrumar agora emprego de auxiliar de serviços gerais, um salário mínimo, um salário mínimo. É assim, é muito. Eu acho que. Eu não gosto dessa palavra relativo. Mas tem muita coisa que é relativa. Não queria usar, tá? Mas não gosto. Mas a gente não pode ser leigo e burro, enfim, no sentido de ignorar as realidades. Cada um tem o seu histórico de vida, certo? Existem pessoas que não têm estudo e que cresceram muito. Existem pessoas que têm estudo e que não desenvolveram nada. Assim como tem gente que nasceu em tal canto e cresceu e foi para outro, assim, tem muitas realidades. Então não tem como a gente simplificar essa questão da ressocialização. Não tem como. Do nada a gente começou a entrar em ressocialização, mas gente, meu Deus, E a conversa é assim porque eu tenho TDAH, minha filha. gente, Vamos voltar para a jovem advocacia, que eu sei que eu... Vamos lá. Faça Você uma pegou diferença. seu... Cara, tem um provimento na OAB sobre o marketing jurídico que permite, inclusive, o advogado ter uma presença digital mais oportuna. O que você sabe sobre ele? Como você pode orientar o jovem advogado para se posicionar? Então, no tempo que eu estava fazendo universidade, a gente tinha muito medo dessa questão de, meu Deus, a gente vai ser representado na OAB direto, porque a gente não pode fazer exatamente nenhuma publicidade. Não pode fazer nada, né? Advogado, não pode. Aí, em 2000, eu vou até pegar o número desse provimento, é o 205 de 2021. A OAB entendeu que a gente precisava, de certa forma, alcançar as pessoas longe, ou seja, pelas redes sociais. Porque a gente não tinha isso, né? A gente não tinha rede social, a gente não utilizava de rede social. E isso cresceu muito em 2020. Muito, porque todo mundo estava em casa. E aí as redes sociais lá avançaram de um jeito surreal. Hoje em dia quem está na internet não está. Então, Tivemos um problema técnico porque... é muita potência aqui. Quando a gente está falando disso, eu acredito que é a concorrência se manifestando contra a favor e acontece. Vamos fazer uma oração. É melhor. Mas, enfim, minha posição é que eu respeito a OAB, seguirei todas as suas determinações, e se a OAB de Campina Grande diz que ele não pode concorrer, não há o que se discutir. Enquanto o poder da OAB foi, se a posição for essa, o que eu posso fazer é, como debatedor, esclarecer que eu entendo que a democracia é um Estado pleno e que se o povo quer votar, o povo quer votar, é problema dele. Eu sei que no meu o cara aumentou muito os votos. Eu sei de cada voto que eu tive. Menino, tu vai pedir em porta em porta. Eu, Yasmin, isso foi na minha cidade, no interior. Eu morando aqui em Campina Grande, eu nem no tempo desse prêmio eu fui. Eu lembro. Eu me lembro que teve gente que voltou da minha antiga escola, teve gente da minha cidade me marcando, que eu via, eu agradecia. Meus clientes, mas a maioria dos meus clientes são de Campina.
Em Salgado São Félix eu tenho bons clientes, amo todos eles, é a cidade da minha família. Mas dizer que se eu pego meu escritório em Queimados e comparo o número de clientes que eu tenho em Salgado, Queimados ganha. Pois é. Tava pensando que casa não faz milagre. Não, e profeta de casa não tem honra. É. Então, Isso está até na Bíblia, né? é bíblico. Jesus, não, você não vai. Profeta de Pode casa não sair. tem honra. Jesus foi resolver o mistério dele lá na Galileia, Belém. Disse que passou o bicho pra trás. É, tá vendo? É, pois é isso. Eu não tenho muita opinião e também não via nada, enfim. Vale a pena dar uma estudada nessas resoluções, mas para os advogados que estiverem escutando. Por enquanto, no dia de hoje, em janeiro de 2023, não pode. Não pode recorrer. Se alguém estiver lhe marcando, eu pessoalmente não mando. Você mandar mensagem, ei, não vote em mim não, pelo amor de Deus. Não, mas simplesmente se você for chamado para o prêmio por enquanto. Ligaram para mim, me ofereceram, perguntaram não, mas se eu queria ir para a festa. Não, alguém nunca me ligou, graças a Deus. Sempre fui muito ético. Fiquei muito contente, porque queira que não, qualquer um que ganhe um prêmio vai ficar feliz. E é meu direito ficar eu feliz. Vi que aqui em Campina teve o escritório, né? Teve, quem ganhou foi até o Dr. Ralph Nóbrega, excelente advogado previdenciarista. Eu vi. Amigo meu da UTB. É gente boa também. Gente boa, nunca tratou mal ninguém, nunca foi na casa de advogado falar mal dele. Até onde eu sei, nunca nenhum advogado chegou se queixando dele, roubou o cliente mesmo. Pra mim, errado é o advogado, tá falando com o cliente ou outro. Eu acredito que exato, eu gosto. Quando o cliente chega e, olha esse processo pra mim, tem algum advogado acompanhando? Tem. Então você vai do seu advogado e se pergunta. O problema é gente na porta do INSS entregando cartão. Ai, meu Deus. Isso pra mim é problema. Calafrio. Vossa Excelência, fale. Meu Deus, eu não tenho nem o que falar. Porque é tanta privação que a gente tem. E quando chega uma pessoa que ela não é formada e ela começa a pegar os seus clientes de forma ilegal, então eu preferi renunciar ao meu OAB e ficar como uma pessoa ilegal. Porque se pode, então. O pior é que não pode. Só que aí, quem é que vai atrás disso? Quem é que vai denunciar? Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Lá em João Pessoa tem uma conduta que eu acho muito antiética, mas acontece muito. Cara, eu passei pela central da delegacia lá várias vezes, no período que eu estive lá. Sempre tinha 5 advogados na porta. Eita! Eu chamava os urubus da delegacia. Não tenho nada contra eles, até porque não é ilegal o advogado ficar na porta da delegacia captando cliente. É direito dele. O que ele não pode fazer é pegar advogado e outro, cliente de outro advogado. E tem muitos clientes de outro advogado. Pra mim, a única coisa que eu considero ilegal é o cara, sabendo que o cara é teu cliente, se oferecer dizendo que tu não é boa. Olha, esse barulho é a sirene, da volta da custódia. É por causa da volta. Não, isso é com ambulância. Porque eu moro do lado da central da delegacias. Meu Deus. Vamos lá. Pra mim, é isso. E também o que você falou, a pessoa não é advogado. Fica lá entregando cartão. Verdade. Me desculpe. É muito ruim mesmo. É uma desvantagem que, enfim, já foi não é legalizada, mas ela já foi regulamentada, né? Pela OAB, por jurisprudência, por tudo. E aí as pessoas sempre acham uma brechinha. Aí assim, ao meu ver, o que é que acontece? Se uma pessoa, ela é assim, com seus colegas de profissão, imagina com seus clientes, o que é que essa pessoa pode fazer para poder ganhar um processo. Oxe, vá atrás de todas as formas ilegais possíveis. Eu acredito assim. Eu sou de advogado criminal, deixando o cliente descer para o presídio para aumentar o valor dos honorários. Meu Deus, é surreal. Eu não compacto com isso, também não vou falar o nome do colega. Se for para ser rica, minha gente, olha, sendo sincero, fecha a câmera em mim. Se for para ser rica, desse jeito, em vantagem em cima dos outros, eu nem quero. Eu posso ficar pobre mesmo, do mesmo jeito, e na minha fazendo do jeito que eu posso fazer. Porque ser rico dessa forma e perder sua paz, olha, minha paz não vale nada. Não vale. Se você perder a alma. Se você pode me dar o dia que for, mas se for pra ficar desesperado, não quero paz. Eu concordo plenamente com isso, eu sigo isso. Até porque, nos queira que não, a gente tem que dar espaço tanto para o bacharel trabalhar, e há formas legais. Então,
Para mim, o bacharel pode ser assessor de advogado, pode trabalhar dentro de um escritório, dentro de uma assessoria jurídica, dentro de um município, Sim, como assessor pode. de um advogado. Infelizmente, a função do bacharel é ser assessorar o advogado. Até porque tem funções que são próprias nossas, então... A maioria. E é certo mesmo, porque a quantidade de OAB que a gente tem. Meu Deus do céu, se a gente for abrir, pronto, já era. Não, e eu sou a favor, como a gente já conversou, um reforço extremo do exame de ordem. Para mim deve ficar muito mais difícil. É normal isso. Só que a gente já passou. E por mim eu me submeti de novo. De novo, pra poder... Se for necessário, por que não instituir a cada 5 anos? Agora se for submetido todo mundo. Aí é bom. A cada 5 anos, a cada 10 anos, 15 anos. Ou pelo menos uma atualização jurídica. Comprovar que se atualizou. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem isso. Você tem que comprovar alguns cursos a cada 5 anos. Tem que passar por atualização. Até porque metade do que a gente estudou foi revogado, mudado ou modificado. Assim, eu não sei por quê. Eu tenho muito acesso hoje em dia a previdenciário e a ciclo. Aí eu vou fazer uma prova da OAB, eu tenho que estudar para trabalhista. Não faz sentido. Faz sentido você comprovar a atualização. Só se fosse na minha área, né? Na sua área. Sim. E eu que prego. Para mim, o advogado que está desatualizado, ele prescreve. E quando ele prescreve, quem se lasca é o cliente. É verdade. Na minha. Tem muitos. Eu não quero nem saber, não. Pois pra mim, eu quero muito ser, assim, especialista. Sabe aquela bem atualizada? E eu tô tentando. E no INSS é assim, minha filha. Todo dia essa é uma resolução nova. Todo dia você vai dormir. Excelente, vou passar o final de semana folgando. A INSS, portaria número 2.556/2024. Mudando todas as regras de documento para o benefício rural. Eita, pronto. É o que ele faz. Um belo dia, não, achava que o PTPVAT ia ser extinto, né? Só que agora tá um pouquinho mais chato. Eu não trabalho muito com DPVAT porque, assim, além de ser bem trabalhoso, bem mesmo, o retorno é muito pequeno. E também tem o fato dos hospitais dificultarem a documentação. Muito. E, nossa, enfim. Tá complicado. Inclusive, a OAB, eu acredito que já tem parceria com alguns hospitais justamente para facilitar essa liberação do documento. Parabéns, inclusive, a ela por isso. Porque a gente aqui mete pau na OAB quando é necessário, mas a gente também elogia muito. Não! Tem medo, né? Não é medo, mas pra mim, por enquanto, tá ok. Não, pra mim, a OAB tem um papel fundamental. Sim, eu não conhecia assim a atuação, mas conheço pessoas maravilhosas de lá agora, então assim... Primeiro que não, eu estava entrevistando, acho que essa semana, um advogado que ele montou o escritório dele numa parceria dentro da Comissão da Advocacia. Doutor Alexandre. E foi, ele conheceu o sócio dele lá dentro. Verdade, conheço o sócio dele, a sócia dele, veio de lá. Foi Cláudia, ainda não conversei com ela. Mas, depois. Eu pessoalmente fiz excelentes amizades lá dentro. Quando eu tô com dúvida da minha filha, eu mando mensagem lá. A gente se ajuda. É verdade. Tom, tu conheceu o teu na igreja, se não me engano. Quem? O teu André. Rapaz, a história com o André foi bem extensa. É muito rápido, na verdade, porque vai assim. Pra gente contextualizar quem é André, né? Eu trabalho, vamos dizer assim, com ele, como parceria, certo? Cuido de muitas causas de lá. E aí eu conheci ele justamente por esse network. Hoje em dia a gente é formado no network. Inclusive, eu conheci minha nova parceira agora, na área previdenciária, naquele evento da OAB, de comunicação. Doutora Clínia. Estava logo de frente, não sei se foi prestar atenção. E aí, o network é importante. Porque eu conheço, pronto, a minha primeira causa, peguei junto com um advogado, que eu já tinha estagiado com ele num escritório. Então, quando ele se formou e virou advogado, já conhecia ele, fui e puxei ele para uma parceria. Fui pegando as causas com ele e aí surgiu uma demanda muito grande no escritório do Dr. André, né? E o Dr. André fez, estou precisando de alguém que seja organizado e que mexa com planilha. Eu fiz brincando, eles nem sabiam. E aí, em 2019, ele me chamou. O que era parceiro meu, me chamou para ficar cuidando dessas causas. E aí, pronto, conheci de lá. Só que a gente perdeu contato em 2020, enfim, perdeu contato. E quando foi em 2021, ele precisou de alguns recursos. E aí eu ia fazendo recursos, porque eu sou muito boa em peticionar, gente. Não é por nada não, mas eu sou muito boa em peticionar.
enfim, por esse meu jeito, na verdade, analítico. E aí eu fui, pronto, ficava trabalhando dessa forma. Até que eu fui me incluindo, até que agora a gente está super parceiro. Não, mas isso aí é a forma certa, é a parceria. E network é muito bom. Então participem de eventos muito bom. Para mim, todo bom advogado deve dar um cartão e sempre está disposto a fazer uma amizade. E eu acho que você fazendo seu trabalho direitinho. Mas voltando, o empreendedorismo na advocacia funciona como? Na verdade, o empreendedorismo a gente tem que tirar da cabeça que ser empreendedor é necessário ter CNPJ ou MEI. Não é necessário. Empreendedorismo é uma consciência. Isso. É uma mentalidade. Então, se você, por exemplo, tem um escritório. Sim. Então, no escritório vai ter que ter o quê? Setores. Então, você vai ter que ser empreendedor ao ponto de entender que aquilo é um empreendimento. Aquilo vai ter que ser gerido, aquilo vai ter que ter uma administração, vai ter que ter um financeiro, vai ter que ter um atendimento ao cliente, vai ter que ter um marketing, vai ter que ter tudo de um empreendimento. Só que o empreendedorismo é muito mais que uma empresa. O empreendedorismo, como eu disse, é uma mentalidade. Então, se você, por exemplo, tem a advocacia, certo? Então, todo mundo, vamos dizer, que é um empreendedor nessa área. Só que o empreendedorismo é você inovar naquela área, certo? Então, você pega uma advocacia que já estava totalmente tradicional, aquela coisa que era só isso, isso e isso. A gente é burocrático, a gente sabe disso, a gente é muito, tem que ser onde é para ser. E aí a gente tem que inovar. E como é que a gente pode inovar empreendendo juridicamente? Sabe? Sabe algum exemplo que a gente poderia utilizar? Não, eu desenvolvo. Pronto. O primeiro exemplo, eu acredito, é que você tem que tirar um pouquinho o foco dos processos. De parar de só atuar em processos ou em processo administrativo. Você tem que prestar serviços. Você tem que inovar sua cartela de serviços. Criar Então, experiência. Exato. Então, isso é empreendedorismo. Hoje eu me considero uma empreendedora digital. Uma empreendedora digital no meio jurídico. Então, por exemplo, aquilo é meu empreendimento. Então, aquilo é meu trabalho. O meio social é um trabalho. Então, se você, por exemplo, precisa ter constância, daquilo precisa ter uma administração, daquilo precisa ter um financeiro, daquilo precisa... Ali já é um empreendimento. E se você está saindo um pouquinho dos muros do seu escritório e investindo. Então, muitos advogados hoje, eles utilizam, por exemplo, de um serviço extra, de um atendimento especializado, de videoconferência para atender alguma demanda, de página nos sites, enfim, que atraiam aquela pessoa. Enfim, tem diversas outras formas que a gente pode empreender juridicamente, sem que a gente vá de encontro à OAB, né, que principalmente, e que seja uma forma legal, que a gente consiga passar aquele empreendimento para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É como se fosse uma forma de você inovar numa área que já é mais tradicional. Eu, pessoalmente, uso o tática da administração como, por exemplo, entender que o dinheiro do escritório não é meu. É do escritório. Isso aí. Eu recebo uma cota. Isso se chama prolabore. Meu prolabore é de 30% que o escritório recebe depois de pagar todos os custos. Isso é uma organização administrativa financeira. É um empreendimento. Fora que eu digo, o meu carro não é meu, é do escritório. O meu computador, minhas telas não são minhas, são do escritório. O que é que é meu? É o que eu gasto com lanche, com lazer. Não, terra é do escritório. Se eu morrer, eu vou morrer com minhas roupas de sair, que aí é minha. Mas essa roupa é do escritório. A gente tem que ir inovando, porque as coisas, o mundo está muito dinâmico, muito dinâmico. Hoje em dia a gente faz de uma forma, amanhã a gente vai faz de outra. Então assim, a gente tem que ir seguindo. Isso vai se atualizando, vai buscando crescer. E é isso, empreendedorismo é isso. O advogado pode fazer tráfego pago? Pode. Em que situação? Na lei, no provimento, na verdade, que eu até citei, eu acho que é o 205, 205 2021 da OAB, Conselho Federal da OAB, ele diz que pode sim o tráfego pago. Só que no sentido de não captação de clientela. Eu tinha até dado um exemplo um pouco mais cedo, nesse quesito de captação. Como é que a gente faz para divulgar, anunciar na rede social, chegar a diversas outras pessoas, como sem captar cliente? E aí a gente vai ter que utilizar de como? Por exemplo, olha, veja a diferença. Chego nas redes sociais e faço um vídeo. Você precisa de um advogado?
me contrate, entendeu? Eu sou o melhor da Paraíba. E todos os outros são ruins. Eu tenho mais de 1000 causas. Isso é o quê? Uma captação nítida de clientela, nítida, tá na cara. Eu não vejo nenhuma importância do advogado postar uma foto. Não. Resolvi um caso. Sim. Soltei uma pessoa. Pra mim isso aí é normal. É. Até Aí- porque só quem não vai postar isso é quem não tem resultado. Pois é. Aí pronto. Isso é uma típica captação clientela. Então se você faz o tráfego pago, por exemplo, você está pagando para que aquela propaganda sua chegue em 1000 pessoas, isso aí é uma captação de clientela. Entendeu? Agora olha a diferença. O auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário que você tem direito justamente quando você está afastado do seu trabalho durante 15 dias e você está na qualidade segurado. Se você quiser saber mais, me siga nas redes sociais. Pronto, chegou em 1000 pessoas. Isso é captação? Não. Isso é uma informação. Se aquela pessoa me segue, é porque ela quer saber mais sobre aquilo. Se aquilo vai virar um cliente seu, aí já é outra história. Publicidade contando sua história de vida, pode? O advogado pode impulsionar? Pode, com certeza. Pode, não tem não. Isso a gente utiliza até um nome, que se chama postagem, vamos dizer assim, de ligação. Você vai fazer com que aquela pessoa se sinta confortável com você. Né? Então, eu acredito que não, na verdade não tem problema. Não é nem que eu acredito, porque não tem mesmo problema. Pode postagem informando onde é que é seu escritório? Pode, localização pode. Pode Bom, número de telefone? Até o presente momento que eu saiba, por favor, não me cancele. Não. Mas até o momento eu nunca vi uma decisão contrária. Pode. Pronto. É, Pode divulgar que tem especialização? pode. Pode divulgar as áreas que você atua? Pode. Pode. Aí eu vou pegar. Eu tô me queimando. Não, tudo que você está dizendo tá na regra, tá no capítulo, tá no capítulo. Tá, né? Inclusive, quiseram criar problema sobre a minha placa. Aí eu listei o ordenamento. As pessoas são do chatas. caminho, não. Sim. Cara, árvore que dá fruto leva É pedrada. verdade. Se você não Se tiver você com não tá problema, levando é porque aconteceu alguma coisa. analisa aí. E não é visto, não é lembrado. Então a Eu digo, gente... falem bem, falem mal. Pode falar Meu de mim. Deus, não. Sim. Pode falar de mim, se são bem ou mal, não ligo não. Seu inimigo vai se tornar meu amigo. Meu Deus. Sim. Eu tenho uma visão Pode um muito podcast positivista. conversando sobre? Pode. Pode, até porque Inclusive, é eu informativo. é muito bom. Eu amo assistir podcast, eu não sei vocês. Eu assisto vários. Eu assisto aqui. vários também. Eu dormi assistindo, me acordo assistindo. Eu amo ver o povo conversar. Eu gosto de conversar. Não, é porque bicho quer aprender rápido uma coisa, conversa com alguém. Conversa. Nossa, é muito bom. Quantas coisas que a gente já falou? Eu já podia... Se a gente pega aqui, a gente passou de como resolver uma causa previdenciária, como resolver uma causa criminal. A gente foi de início da advocacia, a gente passou em ressocialização, a gente já foi pra... É muito assunto mesmo, mas... Mas é isso, tem que ser orgânico, tem que ser fluxo, tem que ser conversa de amigos. É verdade. E se saísse os bastidores, a gente ia direto pro presídio. Cada um para um, ainda bem que não sai. Abafa. Ia dar problema. Mas não, os bastidores existem para isso, porque a gente precisa. E o outro dizer, não, a gente não cometeu nenhum crime, não. Pelo amor de Deus. A gente só conversou com mais verdade, entre amigos. Sim. Vamos voltar aqui para a questão da publicidade do advogado. Ele pode ter página no Google? Pode. Pode ter site? Pode sim. Ele- Inclusive direcionando para seu WhatsApp. Pronto. E é o que eu faço. É. Se você pesquisa meu nome lá, também vai ter um botão no meu É porque WhatsApp. assim, o negócio é você ter nítido. Por exemplo, como eu disse, aquele exemplo. Venha, você vai Eu sou ter a sua melhor, casa. vou ganhar. E assim, se você precisa de especialista, você pode falar com isso. Não precisar, pronto. É a captação que eu chamo de indireta. Porque ele não pode fazer a direta. É bater na sua porta. Isso, é. E, ó, você está precisando de um advogado? Tu já ouviu falar que de banco de acesso à informação de pessoas que querem entrar? Sim, muito. Inteligência artificial aí, pipocando. Eu já escutei um advogado me dizendo que tem certas ligações que ele recebe, dizendo que a lista das 100 últimas pessoas que entraram com pedido no INSS. Meu Deus. Pesado. Já escutei esse tipo de boato. Pesado. Eu não sei se já chegou esse tipo de ligação para você. Não. Você quer a lista dos 100 últimas pessoas que foram presas na sua cidade? A gente consegue. Meu Deus. Não, e outra coisa, essa da lista dos presos é fácil conseguir. Basta você digitar auto e prisão em flagrante no PJE Eita, e você pega a os lista. últimos. É. Você vai pegar. Eita, tu deu a Não, aqui cereja.
Agora tem um problema. Você não pode falar com ele se ele ter falado com você. Se alguém pedir para você falar com ele, vai fundo campeão. Agora, se você pegar aquele númerozinho e ligar, a OAB pode bater na sua porta. Vamos para o comitê de ética e... Eu vou puxando. Pode. O que não pode é você fazer a captação ativa. A passiva pode. Mas o que acontece muito comigo, que sou advogado criminal, é que, por exemplo, numa comunidade, um vai preso. Eita. Aí daqui a pouco ele diz, ei, meu amigo, meu vizinho aqui acabou de ser preso, tu pode ir lá conversar com ele? Pode. E às vezes eu não sei nem o nome da pessoa que foi presa, ele só diz, é meu vizinho que mora na rua tal. Mas como é uma pessoa ligada à organização. Eu não digo não, só digo, fulano de tal mandou aqui. Tu sabe quem é ele? Sei. Tá bom, me conta aí. O que foi que aconteceu com você? Aí eu retorno para essa pessoa que já é meu cliente ou que me conhece. Eu digo, olha, eu acho que vai essa causa ou não. Porque aqui eu não pego caso de estupro. O cara pode, se ele for estuprador, não defende. Cada um seus princípios, né? E mais, apesar de concordar que todo mundo merece a maior, a defesa legal é porque eu não me sinto realmente. Eu sou uma pessoa, eu acho que já estava no sangue. Uma das coisas que eu mais detesto é a injustiça. Que eu mais, sem brincadeira, me tira do sério. Então, assim, quando. De qualquer coisa, de você ser acusado de uma coisa que você não fez, nossa, isso me tira do sério. Até uma coisa bestinha assim já me tira do sério. Então, assim, eu acredito que todo mundo precisa de defesa. Todo mundo. Quando tá na cara que aquela pessoa aconteceu alguma coisa. Tem a defesa dela? Tem a defesa dela. Tem. Dê a oportunidade, cara. Imagina se você é acusado de alguma coisa que você não fez e você não tem direito à defesa. Olha o desespero. Então, assim, eu destrói acho a que vida. destrói. Aí você vai, aí fica naquela de, não, mas não merece defesa. Mas você, gente, você sabe o que aconteceu? Você estava lá no dia do crime? Ai, não, mas tem que ser penalizado. Calma, gente, vamos ver. Isso não é passar pano, não, minha gente, é porque todo mundo precisa de defesa. Não teve um caso aqui de um motorista de ônibus que foi acusado de estupro. Nossa! E depois foi provado que não houve nenhuma Imagina, possibilidade. acaba com a vida da pessoa. Acaba fácil. Teve protesto aqui no centro a favor da liberdade dele. Pois é, acaba com a vida da pessoa. Mas é isso. Mas uma acusação falsa destrói sua vida. Agora, e o INSS demora tanto? Por que o INSS demora tanto para conseguir dar o benefício das pessoas? Porque demora? Eu acredito que a demanda é muito grande. E também com relação aos servidores, muito pouco. Por exemplo, o último concurso que teve aqui, só dispuseram 4 vagas para servidores aqui em Campinas. Só 4 vagas. Eu fui hoje lá, só tem estagiário, minha gente, lá no INSS. Eu não vi assim, eu acho que tem algum servidor. Eu acho que eu conheço os 2, que são de fato efetivos. O resto é tudo estagiário. Aí tu acha que a pessoa vai, por exemplo, eles utilizam de um software que faz o deferimento e indeferimento de alguns processos. Você é a favor desse software? Eu sou se ele fosse bem utilizado. Mas aumentou o número de indeferimentos. Já tem estudos, inclusive. Eu sou contra porque, às vezes, eu sou, primeiro, sou plenamente favorável que a pessoa que precisa de benefício contratar um advogado justamente por isso. Sim. Ele vai saber organizar um documento. Vai, com certeza, outro nível, minha gente. Eu já peguei muito processo aqui no meu escritório, mas porque eu quando sou a gente foi graça. olhar, era só o documento que estava desorganizado. E perdeu por causa disso. Perdeu por conta disso. Aí passou mais 6 meses esperando o Meu Deus, benefício por conta que disso. desespero. Por isso que eu só, com tudo organizadinho, toda a documentação. Hoje eu fui dar entrada no benefício, era um termo que eu que tinha que assinar. E eu só dei entrada quando eu assinei, digitalizei e anexei. Porque um advogado amigo meu fez assim, não, mas tu faz assim, tu protocola, marca a aderência, e aí tu junta depois, tipo, no mesmo momento. Eu falei, não vou dar a chance para o INSS de negar esse benefício. Como eu estou com um processo que eu estou pendendo pelo réu. A pessoa narre um determinado fato para poder escrever a isso. acusação. Eu não entro na doida não, nem nada. Não. A pessoa que entra na doida enfrenta consequências. É retrabalho. É Eu acho que a pessoa inteligente ela só faz o trabalho uma vez. Aqui a E gente não tem vai mais. tique com documento. Como é? Aqui a gente tem tique com documento. Tem tique, né? Tique. Eu digo que é tique nervoso mesmo. Você Eu vê que tenho. está faltando Eu documento tenho. do jeito. Eu tenho também. Até voltar. E eu anoto. Porque assim, o fluxo vai aumentando. Aí o que é que acontece? Eu anoto e anoto o que é que está faltando naquela situação.
Porque aí eu não fico, eita, o que será que tá precisando? Eita, o que tá precisando? Toda vez eu anoto. Não, tá faltando isso, isso, isso. Pronto. Aí eu anoto. Não tô usando papel mesmo, eu tô usando um Excel. Tá aí, usando Excel. Eu uso Excel. Caralho. Tem um software jurídico que ajuda bastante, mas é muito caro. E Qual? agora tem o ProJuris. Eu acho que é ProJuris, não sei se falar assim. Mas tem um Astrea também, que eu achei muito bom. Só que aí é R$3. Aí não dá. Por enquanto Aí tu não já vem advogado, o passa Excel é de graça, meu gente. O Excel é de graça. Eu utilizo e super funciona. E eu já abri minha aba de 2024, já tá tudo ok. E muitos advogados utilizam. O Excel? Muito. Eu uso o Google Docs. Porque eu não perco documento. Sim, eu utilizo o Excel no quesito de identificação de clientes. Entendeu? De, por exemplo, eu ainda não tenho assim padrão para mim dos meus clientes, certo? Não existe uma senha padrão. Mas aí o que eu faço? Eu anoto. Aí tá lá, entendeu? Cada abinha tem o seu CPF e a senha do INSS. Porque cada um tem a sua, então aí eu não me perco, entendeu? Então quando eu tô na pressa, eu gosto de praticidade. Eu tenho 2 computadores e 2 celulares. A verdade seja dita. Se não fosse o Google Docs, eu tava. Porque eu não saberia onde tá. Nada. Nada. No Drive, você está dizendo Drive, O Google Docs e o Google Drive. O Google Drive, se você cria novo documento, o texto, abriu no Windows, no Word. Para você fazer lá? É a mesma coisa. E ele tem uma função extra. Você aperta o botão ferramenta, digitar por voz, e você narra e ele digita. Eu não sabia dele. É uma ferramenta, mas essa ferramenta já me salvou 2 vezes. Eita, que eu vou fazer. Eu com ataque de ansiedade, sem conseguir escrever, sem conseguir numerar as minhas ideias, eu botei isso e comecei a andar. Eu estava em Itabaiana, porque eu estava com 2 processos, um de roubo e um de violência doméstica e um de pensão ao mesmo tempo. E eu precisava dar um jeito de resolver os 3 naquela tarde. Meu Deus. Eu botei isso e botei minha estagiária sentada lá dentro. Se eu cometer algum erro, Ajeita depois. eu comecei a andar no escritório, para redigir a petição, bota outra, para redigir a petição. Eu acho que eu vou fazer isso, se eu tô com 2, que eu tô assim, meio... Faça, ajuda. Agora, precisa que você olhe. Ele vai transformar sua voz em texto, mas com imperfeições. Sim. Ele não suporta bem o sotaque nordestino. Ele ainda está... Eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. E aí, essas plataformas que facilitam a nossa vida, essencial, entendeu? Imagina só, você está aqui. Eu tenho uma raivazinha com a Apple, porque o iPhone é muito bom para foto, muito bom para vídeo, mas só isso. Bateria Então tudo bem integrado em Windows e Android. Meu celular principal é esse, é um ponto X3. Pronto, eu gosto bastante de Essa televisão é Android. Aquela televisão do meu quarto é iOS. É LG, iOS. É um WebOS, na verdade. Quando a gente vai para essa comunicação, a Apple é completamente diferente. Ela não se comunica direito com o Windows. né? O Android se comunica melhor. Mas voltando para o ponto. Sim. A tecnologia de integração, para mim, acontece com o Google. O Google Docs. Tranquilo. E também porque eu posso mandar o link para a minha assessora e ela tá. Eu acho que assim, principalmente no escritório que não é seu, por exemplo, eu tenho cada advogado que eu tenho uma parceria, cada um tem uma sua pastinha. Eu tenho todas as pastas de todos os advogados, exatamente. Já abril de 2024, inclusive. Eu tenho também isso. E aí, pronto. Aí lá tem as pastas dos clientes, mas eu tenho uma planilha também para isso. Mas essa planilha eu deixo no Drive, porque eu tenho medo de perder, né? E aí o que é que acontece? Lá eu faço como se, por exemplo, o escritório não fosse ler, que seja entendível para qualquer pessoa que fosse ler. Então você chega, aconteceu qualquer coisa, não tem como verificar. Você chega e vai entender o meu processo. Entendeu? Eu jogo com meus assessores. Exatamente. Porque se, por exemplo, vamos dizer que no seu escritório já tem 5 estagiários. Cada um está fazendo uma coisa. Como é que você vai acompanhar aquilo depois? 5 estagiários para mim seria um caos. Caos. Eu ia ter 5 estagiários. Misericórdia, o que é que eu estava tomando de droga naquele tempo? Só que o que é que eu não sei. acontece? Então vamos lá. Eu gosto muito de gestão de escritório, eu acredito que daria certo. Mas o que é que acontece? Você, vamos dizer que tem 5 estagiários.
Só que você tem que ter líderes deles. Porque você vai ter contato só com uma pessoa e aquela pessoa vai ter contato com 5 pessoas. O que é, você tem que facilitar a sua vida. Se você não facilita, já é. Lá no escritório a gente está tentando utilizar isso. Existe o cabeça, aí existe os líderes, por exemplo, eu sou do judicial, junto com o Dr. Caio. Sei. Aí tem o administrativo e tem o financeiro, então cada um cuida disso. Se acontecer alguma coisa errada das pessoas que a gente está delegando, as informações, não vai recair para elas, vai recair para a gente. Que a gente não visualizou, a gente não viu o prazo, a gente não organizou, entendeu? Então assim, nesse caso de 5 estagiários, aí vamos diminuir os 2. Aí o que é que acontece? Aquela pessoa é passageira, entendeu? Naquele seu escritório. Você fica, mas aquela pessoa é passageira. Meus assessores não são passageiros, se eles me abandonar eu fico triste. Eu tô falando. Aí a minha assessora vai dizer, só sim, a de Eu tenho que, ó, é porque a assessora dele tá aqui, mas eu tô falando de estagiário. Por exemplo, o estagiário chegou no seu escritório, passou um ano e foi embora. E aí os processos dele, tá entendível que você, tem, o que é que ele fez lá naquele processo? Se não tiver, é porque tá faltando alguma coisa no seu escritório. Aqui funciona o seguinte, minha assessora tem total liberdade sobre os processos que ela é delegada e como ela vai fazer. Eu porque só... ela é uma líder, né? Ela é a cabeça. Se ela quiser um dia botar um estagiário em Queimados, é problema dela. Agora só tem problema. É problema dela. Aí as broncas caem pra onde? Pra ela. Eu tenho essa política. Quando um advogado parceiro entra e me passa um caso, eu posso delegar. Eu posso passar para outro advogado associado no escritório. Sim, tranquilo. Mas, se der problema, você vai sobrar. Bom, eu vou falar uma questão, por exemplo. Eu tenho um cliente que está com o Lucas. Eu confio plenamente. Mas aí... Plenamente, porque assim, eu não entendo de criminal. Então, mesmo que eu fosse me interferir, eu ia só atrapalhar, entendeu? Então, eu acredito assim, que cada um tem sua especialidade. Você não confia, você vai fazer parceria com qualquer pessoa. Você vai confiar naquela pessoa e principalmente aquela pessoa vai ganhar confiança. Porque não adianta você volta no processo de uma pessoa, a pessoa não olha pra ela, não olha nada, você vai continuar com ela? Não vai, não vai. Eu não continuo, não. Eu fiquei muito decepcionado em algumas parcerias que eu tenho. Pois é. Eu fiquei quase chorando por conta de um cliente. Por conta... Aí eu digo, é muito difícil. Achar gente... Ó, advogado, se você joga uma pedra numa árvore, cai 5. É, verdade. Agora, advogado competente é o tesouro que você vai achar. E hoje, é realmente verdade. Então, eu acho que é mais por isso que eu segui para essa área. Por causa também dessa questão de que tá tão sujo. Eu sei, mas é porque eu também vejo essas questões de pessoas que não levam a sério a sua profissão. E qualquer outra profissão, de enfermeiro, de personal trainer, de tudo. Enfim, você tem que ter muito cuidado. Até porque é seu direito estar em risco. Se você escolher a pessoa errada, se prepare para cacetada. Principalmente se der extinção por resolução de méritos. Aí você já era. Olha, eu cuido dos meus clientes como se fosse da minha família. E eu entendo que um dia eu vou ter que chamar eles e responder a Deus sobre cada processo que eu peguei. E teve uma vez que eu ia para um júri, mas eu achava que o cara devia ser condenado. E aí eu conversei com Deus e disse, não vá se você não for para fazer isso é melhor. Sim. É melhor você renunciar ao processo. E aí eu entendi que o meu papel como advogado era não julgar. Quem julgava era o juiz. Eu ia lá para dar o meu melhor. E eu fiz o meu melhor. Aí eu fiquei tranquilo. Que já vai dar certo, eu acho que o senhor tem compromisso. Porque isso aqui, hoje a gente conversou, viu? Meu Deus, foi mais do que eu achei. Mais de uma hora. Meu Deus, minha gente, me perdoe, não desista de nós. E podcast às vezes chega a 3 horas. Eu já tive podcast aqui 2 horas. De 10 horas. De 10 horas ainda. Já. Aí vai ter que fazer uma pausa pro almoço. Inteligência limitada foram 10 horas. Ah não, mas inteligência limitada, peraí, o cara chama. 30 pessoas, né? Mas vai chegar. Não, eu quero um de cada vez. Eu prefiro literalmente tomar um café de uma hora, de uma hora e meia. Nem só isso. Nem só isso que vocês tinham feito. É, porque ela chegou, tinha um problema na delegacia, eu fui lá resolver, ela foi comigo, viu uma realidade. A gente veio aqui, eu tive que dar um jeito de resolver o problema, porque liberdade é urgente. A gente esperou chegar uma peça, levou mais 20 minutos, chegou, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, velho, advogado é imprevisível. Eu disse a ele, eu estou com essa roupa. Quem me segue, por favor, me siga nas redes sociais. Diga aí seu arroba, tá?
@adv.iashana. É difícil, Hanna, mas é Hanna. Vai lá. Eu posso seguir essa aqui, já tá na conta, aqui. café. E aí ele vai colocar, ó, o arroba, eu sei que ele vai, eu sei que ele vai. Eu sei tanto ali, tá? Eu vou botar no Instagram, viu? Não, bota. No Instagram eu boto. Tá certo. Mas, e no YouTube eu boto lá, Mas quem me viu nas minhas redes sociais, eu tô com a mesma roupa de manhã. Porque hoje eu já fui em tanto canto, até na delegacia bateu hoje, tá vendo? Foi! É porque a vida do advogado, olha, se você quer uma profissão emocionante, que não tem seguro de vida, não tem guia de nada, você não sabe o que vai acontecer amanhã, e Deus sabe se vai acontecer algo, vem para a advocacia. Eu lhe garanto, sua vida vai ser mais caótica. No primeiro ano você vai dizer não vai acontecer nada. Vamos, venham! Olha, venha sofrer conosco, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Uma dica para finalizar. Pague o seu INSS. É bom. Paguem, olha, contribuinte individual, facultativo, vai lá. Falando nisso, qual deve ser o caminho para o advogado pagar o INSS? Ele tem que pagar para começar. Vamos lá. Tem que Como é que pagar. ele faz para pagar? Como contribuinte individual, né? Então tem que puxar a guia, porque assim, Quanto o advogado deve pagar? 20%. 20% sobre o quê? Sobre o que você rende no mês. E se ele fizer um MEI? Diminui? Advogado não pode ter MEI. Não pode? Não pode. Porque MEI, você. Olha, a gente já tá entrando em outro assunto, viu, gente? Não, tem mas medo. calma. O que acontece? O MEI já é enquadrado como empresário. Sim. E quando eles estudavam empresário, direito empresário, não, direito empresário, empresarial, não gosto, tá? Mas aí, quando você estava lá, a nossa profissão é profissão liberal. E aí ela já trata com essa questão intelectual. Lá não pode ser empresário cientista, não pode ser empresário intelectual e tem outro, eu acho que é artista, não lembro. Aí eu lhe pergunto, é sobre o rendimento ou sobre o salário? Sobre o salário do mês. Salário mínimo? Porque o que acontece? Não. Por exemplo, lá quando você vai fazer sua guiazinha de contribuinte, você vai informar o quanto por cento é sobre o salário, os 20% que você recebe no mês, certo? Então, por exemplo, eu acho que eu recebo um salário mínimo. Então, você bota 20% por cima do salário mínimo. Sim. Agora, se você for e tiver lá, eu acredito que no mês eu consigo tirar 3, 5, 10, vai subir, 10 né? Aí você vai 20%, mas é limitado até o teto do INSS, que eu acho que está uns. Talvez já esteja 8 mil, eu ainda não vi o teto desse ano. Acho que está até 8 mil. 20% sobre 8 mil. O teto, né? Aí eu lhe pergunto, não tem nem como advogado pagar menos de 20% de jeito nenhum. Tem. Como? Se você for contribuinte individual, ele tem uma condição especial quando você trabalha para uma pessoa jurídica. Então ele tem que criar Na verdade, uma pessoa jurídica lhe contratando. o CNPJ do escritório lhe contratando. Pode ser. E aí ele paga por 11%. Você, na verdade, do seu salário, porque é mais complexo de entender, mas do seu salário sai 11%, certo? E o empregador, vamos dizer assim, que é a pessoa jurídica, ele contribui sobre os 20%. Então ele complementa aquele valor. Então se você fosse cobrar 20% e o empregador juntasse, recolhesse os 20%, isso vai faturar, ia dar 40% praticamente. Só que agora não, parece dar uns 35 o quê? Não, 31%, né? Quando eles somam que ele tem que recolher. Praticamente. Então melhor ele pagar os 20, dá menos. Não, porque de toda forma eu teria que contribuir 40%. Existe uma legislação que fala mais sobre isso. Você tá falando, eu vou chamar alguém que entende. Vou chamar o presidente da OAB para falar da contribuição do advogado. Eu vou perguntar, faz um desconto aí pro INSS? Porque na verdade, se você contribui abaixo dos 20% e você não é baixa renda, o que acontece? Você vai ter que complementar. Porque de toda forma você não vai se aposentar por 100% de contribuição, só por idade. Eu conheci um advogado lá da minha cidade, velhinho hoje em dia. Ele disse, sabe qual era o meu plano de aposentadoria? Comprar terreno. Eita! Eu não pago o INSS não, mas tem meio mundo de fazenda. Eu Tá acho que aposentado. assim, tem a previdência privada. Só que ela foge da nossa competência. Por quê? A gente vai terceirizar para o banco. Então o banco ele vai meio que cuidar. Porém, se você é segurado obrigatório, ou seja, você é empregado, trabalhador avulso ou empregado doméstico, você tem que contribuir, independente. Então se você for empregado, você vai ter que contribuir e se você quiser fazer uma previdência por fora, você faz, a privada, né? Mas você não pode, por exemplo, eu sou segurado obrigatório e quero contribuir no facultativo para ter duas, não pode.
Não pode. Eu não vou mentir, eu estava pensando em contribuir na Espanha. Eu gosto da previdência privada de lá. Não vou mentir. Vai entender. É autovalorizo, eu não. Eu não sei como você vive É fazer fácil isso. previdência privada. Previdência privada, investindo Você em eu. contrata lá um plano de previdência privada. Agora, você sofre a oscilação enquanto contribuinte e agora você sofre a oscilação quando aposentar. Então, é perigoso. É perigoso. Mas como eu pretendo um dia viajar para... Se bem que a verdade seja dita. O médico pode mudar de país. O enfermeiro pode mudar de país. Advogado pode, não venha não. Me diga como? É o principal que pode mudar de país. Pode? Eu já trabalhei em diversos outros cantos. Tipo, com o meu computador e trabalhando. Não, eu estou dizendo ele não pode mudar de país, ele não pode se desconectar do país. Aí ele pode estar na Alemanha, ele vai ter que estar com a cabeça no Brasil. Sim, entendi. Mas realmente é a profissão que você está dizendo em outro país. Sim, Entendi. e criminalista é que não pode não. Não, Porque o tribunal do júri não aceita que seja online. É um requisito meu. quem sabe, né? Não, eu pegaria uma briga. O júri eu pegaria uma briga. Se me disser que agora o júri vai ser online, primeiro que eu não falo com o robô. Segundo, que as pessoas para sentir o sangue do processo é difícil. Tem que escutar ele gritando, não quer conversar. Não tem que escutar, não, tem que ver o cadáver. Por mim, o cadáver era levado por dedo do júri. Teve um júri que eu pedi. Não, é claro que não foi deferido. Mas que eu pedi a faca. Na verdade era uma faca, era uma panela. Era uma frigideira. O meu cliente se defendeu com a frigideira. E o cara foi com a faca. Eu queria a faca e a frigideira. Pra ver qual era mais letal, né? Aí eu ia fazer a seguinte pergunta: qual é a arma do assassino? É. Aí quando o povo apontasse a faca, tá aqui, ó. A frigideira. Aplausos. Pegou a frigideira e foi, tá, filho. Aí tá aqui, o cara caiu, capotado, rolou e morreu. Era o que ele tinha na hora, né? Não, ele ia jogar essa frigideira fora. Aí o cara veio com a faca. Eu acabei não fazendo esse júri por uma circunstância pessoal, muito financeira, do cliente, não pude. Mas fiquei muito contente quando eu soube que ele pegou uma pena de 3 anos. Acho que foi lesão corporal. Eles aceitaram minha tese. O advogado só fez ler minha peça. O advogado leu uma peça que eu botei lá e eu provei. Assim, não tenho dúvida nenhuma não. Porque eu fui em campo. Eu só não achei a frigideira, porque eu mandei revirar a frigideira. Atrás do estoque, eu não sei onde é até onde. Sou doido para encontrar essa frigideira. Eita, meu Deus do céu. Vamos chegar a uma conclusão. Quais são suas considerações sobre a jovem advocacia hoje? Eu acredito que, pelo avanço e pela dinamicidade que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu acredito que a advocacia, a jovem advocacia, está muito propensa para, de fato, aplicar a justiça. Eu creio que os novos advogados, eles estão mais cientes dos seus direitos e deveres, que tudo que a gente faz tem uma repercussão, pode ser negativo, pode ser possível. Então, assim, o cuidado que a gente está tendo mais com o cliente, pela forma de informação que ele tem mais, pelo número de advogados que também tem, muitos. Então, assim, você vai percebendo que é necessário mudar, mas mudar para o bem. Então, assim, os jovens advogados, por favor, sigam da forma correta. Eu acredito que é isso. Sejam dinâmicos, criativos, porque a advocacia dá essa liberdade. Yasmin, apesar do avançar da hora, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, deixar mais um toque. Socorro! Não, mas é um toque pessoal, seu que vai ficar muito bonito. Porque esse vídeo provavelmente vai ser postado durante a Consciência Cristã. Aqui em Campina Grande. Pelo meu cálculo, ele vai ser postado ou semana que vem ou a outra. Então vai ser durante. Sim. Aí eu lhe pergunto, se é advogado evangélico, muda alguma coisa na sua mente? Você muda. Por quê? Principalmente assim, a questão de você entender que você... Na verdade, eu acho que mudava mais quando eu estava na gestão pública. Porque você não pode ser um advogado ou um assessor de acepção de pessoas. Você tem que saber gerir sem olhar, enfim, religião, cor, raça, até na nossa vida pessoal também. Não tem nada a ver isso. Na gestão pública eu senti muita dificuldade. Porque, por exemplo, às vezes você tem que gerir de acordo com a sociedade e não porque você acredita ou não. Na minha advocacia tem como eu fazer uma certa acepção no sentido de que, por exemplo, você não defende estuprador. Mas isso aí é uma questão minha, sua. Assim como eu não poder, por exemplo, eu não gosto de divórcios. Pronto. Eu não gosto. Eu não sou muito de atuar nessa parte. Mas eu vou
ao direito daquela pessoa de se divorciar de um cara, por exemplo, totalmente, ou cara ou mulher, tá? Mas totalmente, enfim, errado, eu falo outra palavra. Não, pode falar o que quiser. Não, não, não. E aí, eu não compactuo muito com essa parte do divórcio, né? Mas como tem a possibilidade, enfim, cada um faz da sua forma, exatamente. Eu creio que me ajuda bastante nessa parte mais de caráter, de fazer o que, enfim, está ao meu alcance. Como, Agir de forma ética. como ser evangélico interfere na sua advocacia? Como ser evangélica, justamente nessa parte, de agir conforme os meus princípios. Como eu disse, o que me define não é a minha profissão, é o meu caráter. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu sigo. Se, por exemplo, a advocacia ou qualquer outra profissão que eu fosse exercer, se ela interferisse na minha, enfim, na minha espiritualidade, na minha religião, eu acredito que eu teria que fazer de acordo com o que eu acredito. Se eu acredito que, por exemplo, mentir é um pecado ou é algo errado, por que eu vou aplicar essa minha profissão? Então, ser evangélica me ajudou a ser assim, a ter mais cuidado nas minhas ações, no que eu faço, enfim, com meus clientes, na questão de mentir ou não, na questão principalmente da avareza, dessa questão financeira, que a gente tem que ter muito cuidado também, porque ela de fato corrompe. Então, se você, por exemplo, eu creio muito nisso, se eu compactuei com aquela pessoa, aquele valor, vai ser aquele valor. Se eu, enfim, falei que eu ia fazer tal forma, eu vou fazer tal forma, entendeu? Claro que a gente é humano, a gente é, né? Eu não vou ser, enfim, hipócrita por falar que não, mas eu tento o máximo. Você acredita no Estado laico? Acredito. Você acredita que o Estado deve ser laico? Muito. Até porque, por exemplo, eu vou pegar no Não, caso. fica à vontade aqui. Por exemplo, a questão dos anos atrás com relação à política ser voltada para o evangelho. Sim, tinha uma bancada evangélica. Não é nem isso. A questão justamente da presidência. Sim, Nossa, sim. Pode falar. O que é que acontece? Eu era super a favor. E aí depois de um tempo eu comecei a pensar, mas você está administrando um país. O país não é só uma pessoa. O país são várias outras pessoas. Claro que você vai começar a o quê? Aí, se você escutar uma parte, aí você abre, aí quando vê tem que escutar outra, aí abre, aí você vai ter que legislar sobre aquilo, sobre tudo. Não tem como. Porque cada um é uma história. Agora sim, é por isso que eu disse que a gestão pública é um dos meios mais difíceis de você ter uma religião. Porque você vai agir de forma correta, do seu caráter, mas você também não pode fazer exceção. Se você for, por exemplo, da Umbanda e você só quer ser um governador do pessoal da Umbanda, sendo que tem diversas outras religiões, o que é que você vai fazer? É engraçado que em Campina Grande acontece um fenômeno interessantíssimo. Tem um evento católico, um evento espírita, um evento... Evangélico. o evangélico, vou deixar por último. Um evento espiritualista, um evento de magnetismo, que é quase científico. É o magnetismo humano da lei. É extremamente interessante. Eles têm uns experimentos até científicos que fazem. Tem um espiritualista que é esotérico e tem o maior evento evangélico que eu conheço no Brasil, que é o Encontro da Consciência Cristã. Vai assistir quais palestras? Todas. Eu moro lá praticamente. Aí, tá vendo? Onde eu encontrar a Yasmin? Ela não vai estar no INSS, vai estar lá. Eu vou estar manhã, tarde e noite, se eu puder. Qual é a melhor palestra que você viu? Bom, eu gosto muito de Hernandes, gosto de Augusto, mas um dos que... Gosto de Marcos, Graconato, mas um dos que eu mais estou assim, cara, vem, é Tasso Licurgo. Qual vai Você ser o tem que tema? conhecer ele, ciência. Ciência e religião. Ciência, Gente, não tem como desvincular a ciência da fé. Quem desvincula é a pessoa mais burra que existe. Porque a fé é um entendimento. Tanto que Jesus ele diz que você tem que crer nele de todo o entendimento. A gente não é leigo quando a gente fala que crê naquilo. Inclusive, Tasso Licurgo ele fala muito sobre isso. Eu amo estudar sobre o universo, sobre constelação. Eu amo, porque é onde eu vejo o Criador. Eu vejo o Criador em tudo, certo? Ele se comunica com a gente. Só que aí as pessoas querem desvincular isso. Não, ele deixou a gente solto. Mas não, ele se relaciona com a gente. Cada um tem sua, enfim. Não, por um tempo, ficou considerado que o religioso era burro. Porque isso veio do iluminismo. A Igreja Católica fundou as grandes universidades. Algumas universidades vieram como evangélicos, criando
se eu não me engano, tem. Oxford? Oxford. Eu acho que Harvard tem muitas. Foram fundados pelos evangélicos e aí eles trouxeram o iluminismo, só que aí um grupo de cientistas, meio, na minha opinião, equivocados, disseram, não, ser religioso é uma forma de ser burro. E aí hoje a gente está voltando que a religião está confirmando os princípios religiosos. Eu acho que é assim, você tem que, por exemplo, eu amo minha igreja, eu gosto muito do meu pastor, mas tem uma passagem em Paulo que ele justamente, ele disse que uma das igrejas, eu esqueci o nome da igreja, mas uma das igrejas que ele mais achava fenomenal era aqui justamente quando ele estava pregando, eles estavam vendo, conferindo. Gente, a gente não é leigo. O que eu falo que eu acredito não é uma coisa que alguém botou na minha cabeça, é algo de realmente experiência. É algo nítido. Meu Deus, a pessoa, para se ter um livro, que se chama assim, Fé Demais para Ser Ateu. Ah, Gente, eu já li, isso aí eu li. A pessoa que é ateu, cara, ela tem muita fé. Porque eu não teria fé suficiente para ser ateu, não. Eu gostei porque ele diz, matematicamente, a possibilidade do universo existir do jeito que existe é pelo menos essa. Nossa, é 127, se não me engano, evidências de que se uma coisinha saísse, alterasse, já era, não existiria. A gravidade só precisava ser um pouquinho maior e o homem nunca ia sair da Terra. Nunca. Eu vi eu não sei se ele é pastor, mas eu sei que ele é dessa parte de ciência, etc. E ele é evangélico. E ele disse, ele perguntou, ele era até um podcast, ele perguntou assim, você queria morar em Marte? Aí o cara, não. Ele disse, gente, se a gente fosse morar em Marte, um meteoro ia cair a todo instante lá, porque não tem essas camadas justamente da atmosfera, da não sei quem, eu não sei o nome, mas aí vai tendo camadas, porque vai diminuindo a intensidade. Tem um polo magnético tão forte, ele não tem proteção à radiação solar. Pois é, não tem. Então assim, tudo foi perfeito, foi criado de uma forma perfeita. Se a gente for estudar o olho humano, ele tem mais coisas pra gente estudar do que, sei lá, qualquer universo. Eu não consigo ser ateu. Eu sou daquele cara que defende todas as religiões. Se você me chamar para um culto evangélico, eu vou. Se você me chamar para qualquer coisa, eu vou. Desde que fale do bem de Deus. Eu vou. Pode chamar. Essa palestra eu fiquei interessado. Você me diga o horário. Vamos, eu vou falar. Eu vou rodar todos esses Ele é pós-doutor. Ele é ninja. Eu acho que ele horário? Parece que tá. Tá? É bom que eu tô acordado. Pronto, eu digo o seu horário. Sério, ele é. Eu vou te mandar um podcast ele falando. E ele é do Rio Grande do Norte, meu gente. Eu sou doido para conhecer um. Qual? Rodrigo, o Moreno, que ele é arqueólogo. Ai, o Rodrigo Silva. Pronto. Eu sou doido para encontrar esse cara. E eu ainda quero ver um debate dele com um professor da UFPB, chamado Severino Celestino. Ele é o maior, ele é espírita e ele é também arqueólogo da Bíblia. Os dois, eu peguei o livro de Celestino e fiquei assistindo o podcast do Rodrigo. E eu peguei e disse, bicho, a inteligência dos dois é foda. Ele pega e disse, a nossa Bíblia foi traduzida por dois grandes tradutores. Os dois confirmam isso. E os dois discordam desses dois tradutores. Em alguns pontos. Foi. Eu sei que Lutero foi. Não, foram dois tradutores bem no início, do aramaico, do grego para o latim. É porque na verdade a Bíblia, nossa, eu estava estudando sobre isso. Porque eu faço teologia, né? Eu faço teologia, né? O básico, mas eu faço. A Bíblia é surreal, não tem como você olhar para ela e falar que ela não foi guiada por Deus, ela não é a palavra de Deus, na verdade. Porque a Bíblia, ela já foi mais de 6.000 cópias, tem mais de 6.000 cópias. E o sentido não se perdeu. Não se perdeu. A mudança, e é bem pouca a mudança, e nem é mudança de sentido. É só uma interpretaçãozinha simples, básica e ok. 90% praticamente tá ok. Por causa que justamente. Tem até porque, hoje em dia, pronto, ontem eu estava me preparando para um argumento, tem uma mania do dia, eu me preparar um argumento não. E eu estava definindo a palavra homem no dialeto nordestino. Eita. E a diferença da palavra homem. Homem é um título. Maria é muito homem. Então é uma pessoa ética, é uma pessoa responsável, uma pessoa que leva a crer que a palavra dela é levada a sério. Homem tem outro significado. Homem e homem. Tem muito mesmo. Verdade. E imagina, por exemplo, do grego antigo, que as palavras eram totalmente mais limitadas do que o nosso, ou o hebraico, o aramaico, ou qualquer outra
imaginando naquela tem época. um contexto E da a palavra. gente, um monte de palavras que a gente tem. Uma palavra, por exemplo, manga. Manga tem quantos significados? De roupa. Manga de roupa, manga de fruta, manga de mangá. É. Eu tô mangando. Tem muitos. E naquela época não. Cela, posso falar, João pegou Exato. Cela. Eu posso dizer que ele foi preso e posso dizer que ele pegou a cela do cavalo. Exatamente. Então na palavra, a palavra de Deus, ela é e fora um laço temporal. Do Antigo Testamento para o Novo é mais de 400 anos. Então imagina, 400 anos. E não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, discordância entre os autores, né? E o que é que acontece? Se eu hoje estou falando nesse podcast agora, se amanhã eu fizesse ele, eu faria totalmente diferente. E é porque eu estou fazendo um outro dia. Imagina vários autores, mais de 60, eu acho 66 livros na Bíblia, ou 67, por aí. Não lembro. Por aí. Eu sei que é na faixa de 60. Não passa 70. E aí, mais de 70 e poucos autores. Gente, não tem como é. Não. Até o povo. Gente, o direito, ele é embasado totalmente na Bíblia. Quem foi o legislador moral que criou, por exemplo, que você não pode matar seu irmão? Seu irmão. Pois é, a Bíblia, tá tudo na Bíblia. Foi Não bem matarás. antes. E ele entende isso. Que A foi? Bíblia, isso aí é anterior à Bíblia. Tá certo. Mas vamos, descarregou. Falta 20. Então, Ai, meu ainda tem. Calma, minha filha. A minha sessão é um pouco dramática. Aí fomos com 20% de bateria, ele está na metade do caminho de nada. Ah, não, que o meu ódio. Já continuando. Então, pronto, para você Assim. o Estado deve se manter laico. Sim. Mas Sim, é sim. importante para a pessoa ter uma religiosidade. Até para interpretar o direito. Mas, cada E ajuda. ajuda. Eu creio que Essa assim, opinião. você tem que crer naquilo, porque assim, se a gente for crer na nossa verdade absoluta, cada verdade então vai ser uma verdade e acaba que a gente não vai ter nenhum. Só que a palavra vem dizendo justamente, eu não estou discriminando qualquer outra religião, mas eu creio que a palavra, ela é a verdade. Ela não é verdadeira, ela é a verdade. Então, se lá está dizendo, por exemplo, há um só Deus, um só Espírito, né, um só Senhor, então eu acredito nisso, porque eu já vivi experiências fora o que já é constatado. Nenhum cientista hoje em dia, ele diz que Deus não existe. Ele sabe que existe uma entidade maior, que inclusive influencia muito em outras religiões. Porque, por exemplo, a Arca de Noé, ela tem outras religiões, só que é de uma forma meio que distorcida, entendeu? Sim. E aí você fica, calma, mas de onde é que ele tirou essa ideia? De onde é que... Pronto, no Monte Everest, meu gente, no Monte Everest foi encontrado material marinho no Monte Everest, pra vocês terem noção. É um nomezinho que tem lá. Então você fica, como? Isso aí ficou debaixo do mar. Entendeu como é? Então tem muitos argumentos que, enfim, inesgotáveis. Só não creio que Voltando para as conclusões. que a gente já saiu. Não, é porque a gente precisou fazer uma parte, porque isso aqui É. eu considero que tudo é necessário. Ai, tem Vá. sobre essa questão da gestão pública. Só pra gente voltar. Eu vi que eles estavam querendo negar o carnaval. Você soube Cara, disso? eu estava evitando fazer essa pergunta. Por que tu perguntou da consciência e dos Eu eventos que evitei. são Porque tu religiosos? me disse, eu vou evitar. Mas aí eu fiquei, caramba, mas é porque eu disse, é muito difícil você ser um político cristão. E não só cristão, qualquer religioso. É muito difícil, porque você tem que analisar uma coletividade. O bem comum é o que importa, entendeu? Então aí, se você nega um evento, por exemplo, carnaval, você nega um evento para aquelas pessoas, então meio que você está dando abertura para ela negar no futuro o quê? As nossas igrejas, entendeu? Então quando, por exemplo, você tem um país laico, você não é um país laico só para o evangelho, é para todas as religiões. No momento que você começa a fazer a acepção de que só o evangélico vai ter direito, só o católico vai ter direito, só o espírita, você começa o que? A perseguição. Isso. Porque é o que acontece. Então, a nossa culpa, na época que os presidentes, enfim, qualquer coisa, estavam fazendo essa tipo de acepção, acaba o quê? Fechando a gente, fazendo com que a perseguição aconteça. Porque, mas agora, pronto, se fechou esse, vai fechar isso também, entendeu como é? E aí eu fico, não, tem que ter uma concordância, não é necessário você falar, não, isso está certo. Não, aquele grupo de pessoas, elas, enfim, participam desse evento. Se fecha para isso por causa da Covid ou qualquer outra coisa, tem que fechar o evento também.
Cara, eu me lembro do caso que eu atuei, eu só vou fazer essa parte e vou voltar para aqui. Rapidamente, um pastor assumiu a Assembleia de Deus numa cidade do interior. Um grupo da Umbanda queria fazer uma festa dos Hereis, que eram espíritos infantis, que eles faziam a festa de Cosme e Damião. O prefeito permitiu a festa, a posse do pastor, e foi no meio da pandemia, então houve aglomeração, mas queria proibir a festa dos Hereis. Eu fui lá, atuei como advogado, eu peguei isso. Doutor, não, é porque vai. Eu digo, algum evangélico veio aqui pedir para não ter a festa? Não. Eu digo, então por que você está fazendo a sacricia? Deixa os meninos lá fazer a festa dos heredeiros, fazer a festa de consagração do pastor. Vai quem quer. Eu recomendo usar máscara, usa quem quer. Agora lá, como eu era o advogado do templo, do centro espiritualista, eu botei 3 regras. Só podia ir de máscara e eu botei distanciamento. Limita para todo mundo. Limitei. Não teve uma confusão. E já chegando à conclusão sobre isso. Até onde eu sei, não foi nenhum pastor evangélico na mesa do prefeito pedir para proibir o carnaval. Não entendi também não. Eu não sei, eu não escutei nenhum relato sobre isso. Foi, enfim, meu namorado que me disse. Eu não vi e eu fiquei, nenhum meu Deus, pastor se sério? manifestando a favor contra o carnaval. Não atrapalhando, não importa. Até porque Nenhum dos jeitos está atrapalhando, né, na verdade. eu moro há 8 anos, não, 2013, já faz 10 anos que eu moro. Eu fico aqui no carnaval, geralmente. Tu já viu uma confusão entre evangélico e povo no carnaval? Não. Também não. A reunião espiritualista era ali no Estadão da Prata. A reunião dos evangélicos era no Parque do Povo. Era metros de É distância. constitucional, né? Você Nunca não houve pode puxar confronto. uma reunião que já foi marcada previamente. E nunca houve confronto. Então, Enfim, concluindo sobre isso, não é o povo evangélico está querendo que não tenha carnaval, não. Tá vendo? Nunca ouvi falar disso. Bom, E se no foi, princípio, ele que está errado. Chegando à conclusão sobre o empreendedorismo na advocacia. O que é que você conclui sobre isso? que a gente tem que se atualizar, tem que sair um pouquinho da nossa mentalidade tradicional. No que a gente puder inovar, inove. No que não puder, faça da forma correta, sem precisar, enfim, infringir nenhuma lei. E eu acredito que a gente tem que, enfim, investir mais nas redes sociais. Se vocês não quiserem, eu invisto com vocês. Os projetos da OAB estão atualizados ou ainda precisa ainda mais de atualização? A gente tinha falado de um assunto, eita, não lembro. Mas a gente tinha falado de alguma coisa que eu fiquei, eita, deveria ser regulamentado. Mas aí eu não lembro. Mas enfim, eu acredito que por Foi, enquanto tá ok. foi a questão do Prêmio Melhores do Ano. Ah, foi. Eu acho que essas coisas vão entrando. É porque daqui a pouco a gente tem uma legislação para cada passo que a gente der. Então assim, eu não sei. Vai ter entendimentos, talvez. Para mim é verborrágico a quantidade de legislação que o Brasil tem. Muito, A gente devia facilitar. Os Estados Unidos têm o quê? 23 lá vai muito pelo jurisprudência, né? É porque o direito também é diferente lá. Mas são 2 páginas da Constituição. 2 coisas a quatro. Fora que as regras do Estado também são extremamente. E se você pega um catálogo de jurisprudência americana, cara, você joga fora o seu vale-mérito, você quer queimar, você fica com raiva. Sempre lá é o caso tal versus tal. E o entendimento é 2 frases. Massa. Sim, mas vai. Considerações finais sobre empreendedorismo, considerações finais sobre você. Como você se vê como advogado daqui a 5 anos. Eu tô gostando. Graças a Deus não é uma aventura, é de fato minha profissão. Então eu faço com que ela funcione. E eu acredito que eu aproveito etapas. A gente tem que aproveitar o que a gente tem nesse momento ao nosso favor. Então se eu tenho as redes sociais ao meu favor, vou utilizar a rede social ao meu favor. Se eu tenho uma salinha em um edifício ou em um escritório que eu estou trabalhando, eu vou utilizar aqui ao meu favor, entendeu? A gente reclama, e eu confesso que eu reclamo bastante. Mas eu estou tentando treinar mais essa parte do agradecimento. De que as coisas fluem. Eu vi uma evolução minha, assim, eu posso dizer 100% do ano passado para agora. Estou mais ciente de algumas coisas. Questão de organização do escritório, eu vou investir mais, com certeza. Eu quero ter algo meu. E eu acredito que fazer um nome que não seja fale bem ou fale mal, mas que fale mais bem do que mal. Olha, eu sou do fale bem que sou do fale mal. Por quê? Porque o advogado criminalista, eu já desisto de ser bem visto. Aí assim, eu tento, né? Eu tento.
der, se Deus quiser, ele vai ajudar. Pra mim o povo vai falar bem de mim, mas vai ter gente que vai me detestar e tá tudo bem. Eu já sei. Exato. Eu acredito que é assim, que as pessoas que falarem mal, elas, um dia, elas serão rebatidas ou o mal se destrói por si só, né? Pronto, pra mim é isso. Aqui a Então, gente não fala. sem muito estresse, fazer o que tem que ser feito, crescer licitamente e ajudar quem a gente puder, mas é isso, eu acredito que é isso. Aqui a gente só E tem. eu quero, nossa, Ah, um sonho de vida, além de ter meu próprio empreendimento, é ser uma especialista de fato que as pessoas busquem, porque elas sabem, entendeu? Então eu estou buscando isso, eu não sei de tudo, eu estou tentando, eu vou buscando, estou fazendo cursos e é isso, eu vou tentando me especializar, porque eu acho máximo, meu sonho é ser especialista em algo. eu digo assim, que eu já estou me subnichando tanto pro Tribunal do Júri, Ah. daqui a uns 5 anos, provavelmente, se Deus quiser, se for a iluminação dele, Vai. só vou fazer o Tribunal do Júri. Vai, E tranquilo. aí eu vou gerir meu escritório. Oh, Mas agora todo mundo você quer fazer oferecer isso. um produto. Realmente você está cuidando da gestão, publicidade e escritório de advocacia? É? Não. Você disse. Aí tá bom que já Eu tem posso a dar dicas, você, tem gente que chega pra mim e faz assim, eu não tô sabendo tal coisa. Chega, eu vou falar com certeza, não tem ruim comigo. Claro que eu posso pensar, inclusive eu vim pra advocacia na época, achando que eu ia trabalhar nessa parte de gestão de escritórios. coragem daqui a imagina marcar daqui a uns 2 meses, tu vir aqui só para falar sobre como fazer publicidade na advocacia, tu trazer, mostrar aqui como se faz uma campanha, eu botar um computador conectado aqui e tu mostrar a criação de uma campanha do zero. Nossa, Tem? nossa, Então massa. pronto, pode se preparar, a gente Pronto. faz isso em março. Pronto, beleza. Terceira semana de março. Até porque eu tenho uns projetos meus, Ah. que até lá eu acredito que vai estar em vigor. Eu quero mostrar isso. É. Porque para o jovem advogado é necessário. É. Inclusive eu posso até falar um pouquinho sobre Canva, sobre edição de vídeos. Eu que faço tudo, gente. Então vamos lá nas minhas redes sociais, vocês vão gostar. Já vai aprender sobre aquele negocinho aqui que eu passei o final de semana programando, que é esse robozinho que tá aqui. Gente, é muito rápido. Minhas amigas ficam chocadas. Sempre que tem uma amiga minha que faz, como? Eu digo, não sei, Dom. E as coisas estão mudando assim. É. Hoje a IA tá vindo e ela tá criando imagens, ela tá criando vídeo. Misericórdia, esse povo. Eu tô com medo da IA. Tu tá com medo? Não, Mas eu é tô isso, com medo que a IA considerações. um dia chegue, bate na minha porta e diga: Ô Lucas, Tá você perfeito. pode ficar aqui, você só assina aqui. e eu... Gente, é igual. É porque, assim, eu disse que eu tinha medo. Mas a gente sabe usar a nosso favor. Porque a gente não é leigo. Se a gente buscar aprender e utilizar a nosso favor, não precisa ter medo. Sabe que um dia a singularidade modesta do ser humano não é mais necessária para o ser Com humano. Né? certeza, com certeza. Ele disse. Conspiracionista. Não, tem Conspiracionista. tem um teórico que eu gosto de estudar de teórico. Clóvis. Ele pega e diz o seguinte: um dia um cara vai digitar para um IA que não quer mais que o ser humano sinta fome. E ele vai. Ela vai dizer que o problema da fome é o ser humano. Então, se eu matar um ser humano, eu vou acabar com a fome. Eu acho. Nossa, falando de Elon Musk. Mas eu tenho as minhas conspirações também. Eu, pra mim, qualquer cara que tiver dinheiro demais. Derruba, vai falar, eu preciso de dinheiro. Aí ele negando todos os meus processos. Não! Nada, gente. Pelo amor de Deus. Porque na fábrica, uma das fábricas dele, um dos. Quase tudo é IA. Da IA atacou um humano, né? Então, assim, não é o primeiro caso lá. Mas enfim, a gente não tem que. A gente tem 3. Chega na conclusão sobre o curso de Direito. O que é que você acha que precisa ser reformado no curso de Direito? Pensar mais em sociedade. Eu acredito que pensar mais e colocar as pessoas para pensarem. As pessoas estão muito robotizadas. Você chega numa pessoa que se formou agora, ela não sabe falar sobre nada. Aí você fala, meu Deus, ela não tem uma conversa assim. É uma pessoa superficial. Eu acho que as pessoas devem ser interessantes. Pra mim, uma pessoa interessante é incrível. É uma pessoa que você consegue conversar de A a Z. Não, você não precisa saber de tudo. Não, eu não estou dizendo que você não pode chegar aqui e falar, não sei falar sobre isso. Ok, tudo bem. Mas é uma pessoa que pensa, que coloca a cabeça para funcionar, que não só pensa na liquidez da nossa sociedade, vamos dizer assim. Que ela pense, que ela saia um pouquinho da cabeça dos outros, ela tem personalidade. Eu acredito que as pessoas, se bem que não é a universidade que vai fazer isso, mas Vai ajudar. Vai ajudar. Se a gente tivesse mais Vamos pelo menos mais uma profissionais. cadeira de retórica e debate. Perfeito.
retórica, de gestão, de empreendedorismo. Se vocês começarem a complementar isso, se quiserem chamar para ser professor. Yasmin, foi um prazer ter esse debate com você. Tem mais alguma consideração, uma palavra final? Não, eu quero muito voltar pra gente Vai fazer ter justamente, eu vou dessa, né? trazer um material aí, eu vou inventar alguma coisa. E eu acho que é isso. Foi um prazer conversar contigo. Isso aqui vai ser publicado provavelmente durante o... Quem quiser me ver. Pode ir. Durante a consciência cristã. Eu vou estar em tudo. Quando vocês verem uma palestra boa, por favor, manda o link. Vou mandar, Eu você vai precisar. Eu quero ir para Nova Consciência, eu quero ir para da AME de Campina Grande, Vá, quero ir para do Além, eu quero ir para todas. Se eu puder ir para uma palestra de cada um. Eu acho que as pessoas elas têm que conhecer um pouco mais dos outros. Cara, Conhecer, não precisa você aceitar nem compreender. Conheça. antes de eu ir, eu pensava em ser padre, antes de eu ir para o seminário, porque eu pensava em terminar o curso de direito para o seminário. Eu falei de franciscano, me deu uma ideia. Eu disse, antes de você ir, vai conhecer todas as religiões. Eu digo, não, mas está na Bíblia, se você tomar todas as águas, pode ser que uma delas esteja envenenada. Aí ele disse... Que interpretação, hein? Eu disse isso, eu que disse. Interpretação. Aí ele pegou e disse, aí ele me respondeu o seguinte, e tu já viu o servo de Deus morrer de veneno? Eita. Aí ele disse, então, pode receba, beber, irmãos. pode beber, que você vai encontrar iluminação. Aí ele mandou. Eita. Aí eu fui. Eu acho que tem na Bíblia, né? Que os filhos eles perecem por falta de conhecimento, né? A gente deve buscar conhecimento. Sim. Não E sejam aí? leigos. E na advocacia é isso, façam parcerias, divirtam-se. Bom carnaval para quem for pular o carnaval, boa consciência cristã para quem for para a consciência cristã. Façam as pazes os dois, quem for dirigir não beba. Não beba. Quem for beber, dependendo da hora, não bebe fora de casa. Não, pra poder defender. Para poder, não cometam crimes, mas se defender, não se sofram acidentes, Não mas se sofram. sofrerem, O auxílio doença. auxílio doença, contribuam. aposentadoria por invalidez e importa o INSS está em dia. É verdade. Pois é. Botem o INSS em dia antes de sair pro carnaval, gente! Por favor, nós vai ter que ir pra justiça. Não, e o pior é que vai ser um benefício por incapacidade, um osso, por deficiência no máximo, Mas, e ainda assim o salário mínimo, dependendo do rendimento da pessoa. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez.